Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 6, Parte 12, Capítulo 845. Haltz era um Pokémon poderoso, principalmente quando dois deles nasceram ao mesmo tempo. Se nascessem ao mesmo tempo, havia uma grande chance de que ambos os Haltz tivessem ressonância psíquica um com o outro. Tal coisa aprimoraria seus poderes psíquicos desde tenra idade. Esses pares de Haltz eram muito raros e qualquer treinador do tipo psíquico os desejaria. Mas se o treinador não tivesse podido encontrá-los na época em que nasceram, havia uma chance muito baixa de que eles estivessem com o treinador. Foi por isso que Tori queria saber por que ele estava recebendo esses Haltz. Parece que você tem muitas perguntas. Pergunte à vontade, disse Serena. Primeiramente, por que você está me dando esses Haltz? Eles são muito valiosos. Por que você não os pegou para si ou os deu para alguém como Axel? Perguntou Tori. Axel quer que você seja forte e também quer que você o apoie no futuro. Mas no momento, você não é forte o suficiente para fazer nada disso. Então, ele me disse para treiná-lo e torná-lo mais forte. Além disso, mesmo que eu desse esses Haltz para Axel, não faria muita diferença. Ele já tem muitos Pokémon poderosos. Mas se você conseguir treinar esses Haltz para um bom nível, seu poder geral aumentaria, o que ajudaria Axel nas batalhas de maré. Mas esses Haltz concordarão em ir comigo? Perguntou Tori. Isso seria um pouco difícil, mas não impossível. Vou levá-la para encontrá-los. Apenas confie em si mesma e converse com eles. Acredito que eles responderão positivamente a você, disse Serena. Obrigada, Serena. Ficarei eternamente feliz pela sua ajuda, disse Tori com um sorriso. Não me agradeça ainda. Você ainda não os recebeu, e mesmo que os receba, se eu não estiver satisfeito com o progresso que você fez com eles nestes 3 meses, então recomendarei que Axel escolha outro comandante para esta função. Eu entendo isso. Tori estava muito estressado naquele momento. Serena lhe dera uma chance, mas agora, não só teria que convencer aqueles Haltz, como também fazer um progresso significativo com eles. Não só para impressionar Serena, mas também sua equipe. Até então, sua equipe não o respeitava porque ele não tinha um único Pokémon do tipo psíquico. Vamos conhecer esses Haltz, disse Tori com determinação. Serena assentiu e pediu para Tori segui-la. Eles são irmãos. O irmão se interessa mais por mediunidade, mas a irmã se interessa por digitação de fadas. Conversem bem com eles. Serena levou Tori para o meio da floresta e então fechou os olhos. Quando os abriu, seus olhos brilhavam em roxo. De repente, Tori sentiu uma onda de energia vindo dela e então ouviu um barulho vindo do extremo esquerdo. Ele olhou ao redor e viu 2 Haltz fofos olhando para ele. Serena olhou para eles e disse, venham cá, crianças. Quero que vocês conheçam o treinador de vocês. Tori conseguiu identificar imediatamente qual era o macho e qual era a fêmea. O irmão o encarava diretamente nos olhos, protegendo parcialmente a irmã. Tori se ajoelhou e disse, ei, não precisam se preocupar. Não vou machucar vocês. Venham aqui. Deixem-me ver vocês. Demorou um pouco para que os dois confiassem em Tori, e depois de algum tempo de convencimento, começaram lentamente a se aproximar dele. O Haltz masculino foi até a cabeça de Tori e este sentiu uma onda de energia psíquica dentro dele. Ele não sabia o que Haltz estava fazendo com ele, mas sabia que estava seguro. Depois de tocar sua cabeça por algum tempo, a coisa tirou a mão e começou a conversar com sua irmã. Haltz conseguem sentir emoções e também saber se você está mentindo ou não. Essa habilidade é rara até mesmo entre Haltz e sua forma evoluída, mas este Haltz conseguia. Era para ter certeza de que você estava dizendo a verdade, disse Serena por trás. Haltz, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas preciso de um Pokémon forte do tipo psíquico na minha equipe. A Serena aqui me recomendou vocês dois e eu quero criar e treinar vocês para se tornarem Pokémon poderosos no futuro. Minha jornada é repleta de guerras e combates. Se você odeia guerras, não seria bom que viesse até mim. Então, o que você acha? Quer ficar mais forte e vir até mim? Você é forte o suficiente para nos proteger, disse uma voz diretamente em sua mente. Ele percebeu que era a telepatia que o Haltz masculino estava usando. Era um movimento avançado e era muito raro que um Pokémon tão jovem soubesse disso. Tori ficou animada. Sim, eu posso proteger vocês. Então prove. Tori entendeu o que eles queriam dizer. Queriam saber se estavam seguros com ele. Então, ele convocou todos os seus Pokémon poderosos. Os 2 Haltz ficaram surpresos ao ver tantos Pokémon de nível Rei e Pseudo-Rei. Todos olhavam para os Haltz com sorrisos curiosos. Ambos os Haltz levaram algum tempo para tomar uma decisão e, finalmente, ouviram uma voz. Tudo bem. Concordamos. Embora o Haltz macho tentasse bancar o durão, ambos ainda eram crianças de apenas 3 meses de idade. Mas o Haltz macho tinha feito a lição de casa e sabia que Tori era um bom rapaz e cuidaria deles. Serena, também conhecida como Latias, também estava lá e disse que Tori era um cara legal. Então, eles não tiveram nenhum problema. Os 2 Haltz decidiram vir com Tori. Agora, já que você os tem, crie-os bem. Eu também vou te ajudar no treinamento deles, disse Serena. A primeira coisa que Tori fez foi examiná-los. Ele queria ver se esses Haltz tinham algum ferimento oculto no corpo. A equipe deles agora contava com um grupo de médicos. Isso era necessário para uma equipe de mercenários. Senhor Tori, não se preocupe. Acabei de examiná-los e eles estão muito saudáveis. Não há nenhum caso de ferimentos ocultos ou desnutrição. Existe a possibilidade de Pokémon selvagens não estarem recebendo nutrição suficiente, mas eles não têm nenhum problema. Eles estão como novos e podem começar o treinamento a qualquer momento. Tori ficou feliz em ouvir as boas notícias. Hahaha, vocês ouviram, pessoal?
Vocês estão todos saudáveis e prontos para o treino. Então, querem começar o treino agora mesmo? Ambos assentiram. Viver dentro da floresta os fez entender que a força era tudo. Mesmo protegidos por Latias dentro da floresta, Latias não podia protegê-los o tempo todo. Então a força era tudo e eles sabiam disso. Primeiro, mostrem-me todos os movimentos que vocês sabem usar, disse Tori. Ele já sabia que os Halds machos conheciam telepatia. Mas antes disso, precisamos dar um nome para vocês dois. Como vocês querem se chamar? Perguntou Tori. Chamá-los de Halds machos e Halds fêmeas seria um problema no futuro. Era melhor dar-lhes um nome. Os dois Halds estavam animados para ganhar um nome. Afinal, eram crianças. Finalmente, depois de pensar um pouco, o Halds macho foi chamado de Agnus, e a Halds fêmea foi chamada de Audrey. Depois disso, eles começaram a mostrar seus movimentos. Eram muito talentosos, considerando que não tinham treinado um dia sequer na vida. Eles sabiam que os seguintes movimentos: Agnus, telepatia, raio de confusão, teletransporte, confusão psíquico. Audrey, beijo drenante, encanto, cura do pulso, mente calma, folha mágica. Ambos sabiam 5 movimentos, o que era ótimo. Era raro um Pokémon ter 5 movimentos de ovo. Esses Halds eram realmente especiais. Eles também conheciam outro movimento. Não podia ser chamado de movimento ativo, mas sim passivo. Eles conseguiam conversar e sentir um ao outro a qualquer distância. Claro, isso só se aplicava a 2 deles, mas ainda assim era poderoso demais. Tori também ficou feliz que Agnus conhecia o movimento teletransporte. A primeira coisa que faremos é treinar seus movimentos atuais. Mesmo que você já saiba esses movimentos, você não é bom em usá-los. Amanhã, selecionarei alguns movimentos novos para vocês dois e vocês os aprenderão. Já era tarde da noite e ambos os Halds estavam sonolentos. Ok, descansem por enquanto. Começaremos o treinamento amanhã. Os membros da equipe de teletransporte viram aqueles 2 Halds fofos no dia seguinte com Tori. Eles perceberam que esses Halds eram especiais, mas ainda tinham pouco mais de 3 meses de idade. Então, estavam incrivelmente fracos. É assim que você vai nos liderar? Com esses Halds fracos? Eu nem quero rir agora, gritou um dos vice-capitães para Tori. Mesmo que eu não tenha um Pokémon psíquico poderoso no momento, ainda tenho outros Pokémon que podem te destruir a qualquer momento. Então pense bem antes de falar comigo, disse Tori com um sorriso maligno. Ele precisava fazer algo para controlar aquelas pessoas. Felizmente, Serena veio ao resgate, mas Tori podia chamar isso de resgate quando falava. Todos vocês me perguntaram como vou ensinar o Tori a ser o líder de vocês. Então, aqui está a resposta. Eu dei aqueles Halds para ele e ele vai provar a vocês nestes 3 meses o quão bom ele realmente é. Sei que mesmo depois de 3 meses, seus Halds não serão fortes o suficiente para alcançar o status de rei. Isso é simplesmente impossível. Mas os Halds dele atingirão o nível elemental. Este é um teste para ele e para você também. Se os Halds dele atingirem o nível elemental, você o aceitará como seu líder. Ser um líder não significa que ele precise ter um Pokémon psíquico poderoso logo de cara. Mas ele precisa ter a capacidade de tornar seus Pokémon mais fortes e proteger você. Se ele conseguisse fazer seus Halds atingirem o nível elemental em 3 meses, ele teria provado seu valor. Então, vocês concordam? Perguntou Serena. Demorou um pouco para digerirem a notícia. Até Tori não sabia o que dizer naquele momento. Nível elemental em 3 meses? Como era possível? Finalmente todos concordaram. Ótimo. Agora posso ver alguns rostos novos hoje. Cerca de 400 na verdade. Eu já disse a vocês que aqueles que não vieram ontem devem ser punidos. Então, se você quiser entrar na minha turma, terá que receber a punição. Está pronto? Como a aula dela foi tão popular ontem, mais membros da equipe vieram se juntar à turma. Mesmo assim, ela queria que eles percebessem o erro. Alguns deles temiam a punição, mas esta era a chance de ficarem mais fortes. Então, todos concordaram. Isso é bom. Agora vamos começar com a punição. Mai estava vivendo um sonho naquele momento. Da última vez que conversou com Axel, ele lhe dera uma ideia de como desenvolver seu time e talvez até desse certo. Dan, como está seu Arcanine? Quero saber quando ele atingirá o nível de rei? Perguntou Mari. Não se preocupe. Está muito perto de atingir o nível de rei. Acredito que chegará ao nível de rei em apenas alguns dias. Nossa ideia pode dar certo. Dan era um dos capitães dela e era muito confiável. Mai queria aprimorar a estratégia do dia ensolarado para causar ainda mais dano. Isso é bom. Vamos torcer para que nossa estratégia funcione. Capítulo 846. Trink, 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 Kachak. Olá, senhor, aqui é sua ligação das 6 da manhã. Por favor, acorde para o seu treinamento. Sim, entendi. Estarei aí em 30 minutos. Certo, senhor. Vou avisar a equipe. O jovem no final da adolescência acordou da cama. O homem tinha um corpo perfeito, cabelos pretos longos e tinha cerca de 1,80 metros de altura. Era um homem muito bonito. Ele foi ao banheiro e se preparou para o treinamento. Não posso acreditar que estou vivendo essa vida agora, murmurou o homem com uma cara feliz. Ele não conseguia acreditar no que sua vida havia mudado em poucos anos. Tinha cerca de 18 anos agora e havia se tornado um treinador poderoso. Tinha feito muitos bons contatos e agora era a esperança da região de Unova. Há apenas 3 anos, ele era apenas um garoto comum vindo de uma família de classe média e agora era a esperança de toda uma região. O nome desse homem era Brini. A história de Brini poderia ser descrita como uma história de fantasia. Ele veio de uma origem muito humilde. Ele vivia na cidade florida da região de Unova. Era uma cidade muito simples, com apenas cerca de 20 mil habitantes.
Como qualquer adolescente, ele queria se tornar um treinador excepcional. Mas mesmo ele sabia, no fundo do coração, que talvez não conseguisse. Apenas alguns treinadores entre 1 bilhão de treinadores conseguiriam tal feito, e ele sabia que não era tão especial assim. Sua família trabalhou duro para conseguir um bom Pokémon oficial para ele, mas só conseguiram um Pansage. Pansage não era um Pokémon ruim, mas não tinha um bom valor quando um treinador alcançava níveis mais altos. No entanto, ele não estava bravo com os pais por isso. Na verdade, estava feliz porque sabia o quanto eles trabalharam duro para conseguir isso. Pai, não se preocupe. Vou treinar com Pansage e me tornar um treinador excepcional. Foi isso que ele disse aos seus pais. Depois disso, ele começou seu treinamento e estabeleceu a meta de desafiar um ginásio. Para um treinador como Axel, que agora era muito rico, uma batalha de ginásio servia apenas para testar seus Pokémon. Mas para treinadores comuns como Brini naquela época, era uma boa fonte de renda. Se vencesse uma batalha de ginásio, ganharia uma quantia considerável de dinheiro. Ele também buscava várias missões para reunir mais dinheiro e recursos. Sabia que era muito perigoso, mas precisava correr esse risco pelo seu futuro. Felizmente, ele nunca sofreu nenhum acidente grave ao fazer essas missões. Depois de alguns meses, Pansage evoluiu para Simisage. Foi nessa época que ele percebeu que havia algo errado com seus Pokémon ou consigo mesmo. Ele sentiu que seus Pokémon estavam se desenvolvendo rapidamente em comparação com outros treinadores comuns. Vindo de uma origem humilde, ele não podia dar aos seus Pokémon todos os recursos para uma boa base, mas percebeu que seus Pokémon estavam se desenvolvendo em um bom ritmo. Meu Simisage é especial de alguma forma, ele pensou. Ele queria testar seus Pokémon em um laboratório, mas sabia que seria tolice. Ele era um treinador comum. Não queria que outras pessoas roubassem seus Pokémon. Então, manteve isso em segredo. A vida dele estava indo numa boa direção, mas naquela época o caos se instalou. Era uma maré de Pokémon. A cidade deles teve que lidar com uma maré Pokémon. Brini nem sabia o que era uma maré Pokémon antes desse incidente. Os Pokémon chegaram em grupos como demônios para matar os habitantes da cidade. A Liga lhes deu uma ajuda mínima, mas a cidade já era uma causa perdida quando chegaram. Este foi o dia que ele nunca poderia esquecer. Brini, não temos tempo para isso. Saia desta direção e salve-se, gritou seu pai. Sim, Brini, você precisa viver, disse sua mãe em lágrimas. Mas, por que você não pode vir comigo? Correremos juntos. Brini, não podemos fazer isso. Somos os treinadores desta vila e devemos fazer o que pudermos para proteger você e os outros. Não se preocupe, eu sei que você realizará esse sonho mesmo sem nós, disse seu pai, dando-lhe um tapinha nas costas. Brini não ia dar ouvidos aos pais. Como poderia viver sem eles? Ele nunca havia pensado nessa possibilidade. Naquele momento, seu pai se ajoelhou e o encarou. Ele colocou a mão nos ombros de Brini e disse com voz confiante. Brini, me escuta. Não temos tempo suficiente. É assim que o mundo funciona. Sinto muito não estar aqui para te ensinar tudo, mas você tem que viver por mim e pela sua mãe. Não quero que minha família morra. Eu sei que você é um garoto forte e que vai realizar esse sonho. Quando estiver forte o suficiente, vingue-se por nós. E por que você já acredita que não podemos voltar vivos? Mas se você nos fizer perder tempo aqui, você também vai morrer. Brini, você se lembra do que dizemos à morte? Não, hoje. Sim, hoje não. Somos sobreviventes, Brini. A minha hora e a da sua mãe chegaram, mas a sua ainda está aí. Vá para a cidade Ruby e encontre seu tio e sua tia. Eles vão te ajudar e cuidar de você como se fosse filho deles. Fique mais forte e garanta que famílias como a nossa nunca mais precisem sofrer assim. Cuide também da sua irmã, que mora com seus tios. Você pode fazer isso por mim? Brini sabia o que tinha a dizer, mas as palavras não saíam de sua boca. Seu corpo inteiro tremia de medo e ansiedade. Finalmente respirou fundo e disse, não se preocupe, pai. Eu cuidarei de mim e da minha irmã. É isso que eu gosto de ouvir de você. Bom garoto. Agora vá, disse seu pai. Depois de dar o último abraço em seus pais, ele fugiu. Mas esse foi o maior arrependimento de sua vida. Ele fugiu apenas para se salvar. Ele não era apenas fraco, mas também covarde. Não conseguia aceitar isso. Levou meses para chegar à cidade de Ruby. A notícia já havia chegado aos seus tios e quando viram, o abraçaram com força e choraram. Pensaram que ele também havia morrido. A irmã dele era um desastre. Tinha apenas 6 anos, mas também era próxima dos pais. Ela tinha vindo passar férias ali e não conseguia acreditar que nunca mais os veria. Irmão, o que vamos fazer agora? Brini não tinha resposta certa para isso. Seus pais eram como um pilar para ele e sua irmã, principalmente seu pai. Mas agora eles se foram, e embora seus tios tivessem se certificado de cuidar deles como se fossem seus, ele sabia que não seria a mesma coisa. Depois de algum tempo eles tentarão se diferenciar. Eles também tinham um filho e uma filha para cuidar. Então ele precisava se fortalecer, mais forte do que nunca, e sabia que não conseguiria fazer isso sozinho. Precisava de alguém poderoso ao seu lado. Estava pronto para fazer qualquer coisa por isso. Durante semanas, ele tentou encontrar alguém que pudesse patrociná-lo e finalmente encontrou uma organização. Eles se autodenominavam os 7 Pecados Capitais e era uma organização criminosa. Organizações legais não o aceitariam. Ele era um treinador comum, mas essas organizações criminosas pelo menos lhe dariam uma chance. Ele sabia que seu Simisage era especial de alguma forma. Precisava tirar proveito disso. Mas ele também sabia que um único Pokémon não o ajudaria muito. Ele precisava adicionar outro Pokémon ao seu time. Ele tinha dinheiro para comprar Pokébolas e algumas poções. Preparou-se e entrou na floresta para pegar uma. Este foi mais um erro que ele cometeu na vida. A jornada foi cheia de azar.
Ele enfrentou muitos Pokémon poderosos e teve que fugir deles. Simisage também ficou gravemente ferido e precisou de atendimento médico. Ele teve sorte de sair da floresta, mas não tinha dinheiro para tratar dele e de seus Pokémon. Não se preocupe, filho. Nós daremos cobertura a você, mas por favor, não faça coisas tão arriscadas no futuro, disse seu tio. Mas ele já sentia que o tio não gostava. Ele não falava como pai e sentia que Bryne agora era um fardo. Então, ele precisava ficar mais forte. Ele também precisava cuidar da irmã. Depois de se curar, ele tentou ir à floresta novamente para tentar a sorte. Desta vez, ele estava muito vigilante e evitou os lugares perigosos. Ele teve sorte desta vez. Simisage, use bomba de sementes, gritou Bryne. O movimento realmente funcionou e agora ele estava pronto para o golpe final. Use raio solar e termine esta batalha. Bum! Simisage já havia usado o movimento dia ensolarado. Isso fez usar o movimento raio solar em um ritmo mais rápido e o movimento também acertou. Legal, agora vá Pokébola, gritou Bryne com entusiasmo e pegou o Pokémon. Sim, finalmente temos Sandile. O Pokémon que ele capturou foi Sandile. Era um Pokémon do tipo terrestre sombrio e era fraco contra ataques do tipo planta. Foi por isso que Bryne teve sorte hoje. Se bem criado, sua forma evoluída, Crocodile, era um Pokémon muito poderoso. As coisas estavam melhorando agora. Ele foi direto ao centro Pokémon para curar Sandile. Os ferimentos não eram tão graves. Sandile tinha uma boa defesa. Ele também ficou feliz em saber que ela tinha um potencial monstruoso. Ele ficou muito surpreso ao saber disso. Conseguir um Pokémon com potencial monstruoso era uma história totalmente diferente. Com este Pokémon, ele estava confiante de que venceria a batalha da Liga no futuro, mas teve que se esforçar muito para isso. Mas o mais importante agora era domar aquele Pokémon. Era um Pokémon selvagem e ele precisava domá-lo direito. Ele chamou Sandile e deixou Simisage pronto para qualquer problema. Depois de ver Simisage, Sandile assumiu uma postura defensiva. Escute, Sandile. Quero que você seja meu Pokémon. Não sou rico nem um treinador poderoso no momento. Minha casa foi destruída e meus pais morreram. Mas prometo que vou treiná-lo da melhor maneira possível e garantir que você alcance o status de rei algum dia. Ele não sabia por que disse aquilo. Talvez fosse por causa de todas as emoções que sentia, mas Sandile concordou em ser seu Pokémon. Sandile também havia enfrentado o mesmo problema. Seus pais também foram mortos para que ele pudesse simpatizar com Bryne. Agora estou pronto para os 7 pecados capitais. Com esses 2 Pokémon, ele sabia que seria selecionado para os 7 pecados capitais. Sabia que se tratava de uma organização criminosa, mas precisava usá-la para chegar ao topo. Seu sonho de matar todos aqueles Pokémon da maré ainda estava lá, mas para isso precisava se fortalecer. Amanhã, ele decidirá ir à base deles. Já havia descoberto onde ficava a base. Pensava em dormir bem. Já sentia que seus tios não estavam tratando sua irmãzinha com os devidos cuidados. Mas não podia fazer nada a respeito naquele momento. Ele precisava ficar mais forte. Naquela noite, ele teve um sonho. Sonhou com Simisage e como treinou para se tornar um Pokémon poderoso. Nesse sonho, ele tinha poderes para aprimorar e evoluir as habilidades de seus Pokémon, tornando-os mais fortes. Ele também viu a rapidez com que Sandile alcançou o posto de rei em apenas um ano. Era um sonho, mas o sonho era muito realista. Ele nunca tivera um sonho assim antes. É esse o meu poder? Eu realmente tenho o poder de melhorar o rank deles tão rápido. É por isso que Simisage está ficando mais forte em um ritmo tão rápido. Ele estava pensando nisso quando acordou. Quando uma pessoa perde toda a esperança, sua família e o mundo inteiro, ela se agarra a um único vislumbre de luz. Era isso que Bryne estava fazendo naquele momento. Ele ia testar essa teoria. Capítulo 847. Ele decidiu adiar a visita aos 7 pecados capitais por um dia e testar essa teoria. Ele se concentraria em Sandile, não em Simisage. A habilidade Gula de Simisage exigia que ele tivesse uma pitada de Belry, e ele não era tão rico a ponto de desperdiçar uma Belry naquele momento. Ele queria primeiro testar o quão rápido a habilidade do seu Pokémon melhoraria, e a intimidação de Sandile era perfeita para isso. Sandile, tente sentir sua habilidade intimidar e use-a em Simisage. Quero que você pratique nela por uma semana. Descanse sempre que conseguir usá-la, disse Bryne. Uma habilidade como intimidar no nível mais baixo de maestria era ainda mais difícil de ativar. Seus efeitos também eram muito baixos. Mas quando a maestria atingia um bom nível, um Pokémon podia usá-la quando quisesse. Areia. Sandile. Quando tentou usar a habilidade, falhou miseravelmente. Ei, não se preocupe. Acabamos de começar a treinar. Você vai ficar bom nisso rapidinho, encorajou Bryne. Sandile usou novamente, mas falhou. Bryne não estava mais com uma boa visão. Foi só um sonho. Preciso ter paciência e observar. Dominar uma habilidade não é tarefa fácil. Bryne encorajou Sandile a usá-lo repetidamente. Ele também o fez descansar. Sandile havia sofrido muito no passado, então queria provar seu valor. Por isso, normalmente treinava demais o corpo, o que não era bom. Bryne precisava garantir que ele estivesse bem. Depois de tentar usar o movimento pela 30ª vez, ele finalmente conseguiu usá-lo. Sandile, você conseguiu. Haha, é disso que estou falando. Bryne se concentrou no treinamento de sua habilidade por uma semana e notou uma melhora significativa. No início, eram necessárias 30 tentativas para usar sua habilidade. Mas depois o número de tentativas começou a diminuir de 30 para 28 e depois para 25. Depois de uma semana, Sandile conseguiu usá-la após 10 tentativas. Isso foi uma grande melhoria e agora ele podia acreditar que o sonho não era exatamente um sonho. Ele parecia ter algum tipo de poder para manipular a habilidade do seu Pokémon. Bryne também notou que seus 2 Pokémon estavam crescendo em um ritmo excepcional.
Depois de uma semana de treinamento, ele estava pronto para enfrentar os 7 pecados capitais. Agora, ele estava totalmente preparado. O dia havia chegado e ele se movia com confiança. Seus Pokémon, embora bastante fracos, tinham um potencial imenso. Sua base ficava no meio da floresta. Então, ele precisava ficar vigilante. Enquanto caminhava, ele viu um menino com seu Pokémon Pikachu lutando contra um Geodude, e o menino estava perdendo. Ele também viu uma garotinha logo atrás dele, visivelmente assustada. Não se preocupe, maninha. Nós sairemos daqui vivos, garantiu o menino, mas nem ele acreditava no que dizia. Ver um casal de irmãos em tal situação o fez pensar na própria irmã. Então, ele decidiu ajudá-los. Saia, Simizage. E use folha mágica, gritou Brini. De repente, uma onda de folhas verdes brilhantes e afiadas atingiu Geodude e ele voou para longe. Ao ver que estava enfrentando um Pokémon mais forte, Geodude fugiu e Brini não perseguiu. Vocês estão bem? Sim, estamos. Obrigado pela ajuda. Está tudo bem. O que vocês dois estão fazendo aqui num lugar tão perigoso? Perguntou Brini. Eu só queria capturar um Pokémon para minha irmã. Não temos ninguém. Precisamos sobreviver. Brini ficou muito emocionado ao ouvir isso, mas não estava em condições de ajudá-los. Pegue estes 50.000 Pokédólares. É tudo que posso te ajudar agora. Você precisa treinar seu Pikachu e depois tentar algo assim. Ok, irmão mais velho. Obrigado. Brini os guiou até a orla da floresta e disse para eles irem. Sabe, não vejo uma cena dessas todo dia, disse uma voz. Brini imediatamente se virou e chamou Sandile também. Ele não sabia quem era. Ele olhou ao redor e viu um homem na casa dos 40 anos. O homem emanava uma aura poderosa de treinador. Este homem não parecia simples e não sabia se conseguiria sobreviver agora. Pelo menos salvei aqueles dois, pensou ele já aceitando o destino. Um treinador tão poderoso não viria a tal lugar. Ele devia ter intenções ocultas e percebeu que o homem não era nenhum santo. Haha, não se preocupe. Não estou aqui para te matar. Só te acho interessante, disse o homem. Interessante? É claro que é raro ver um treinador inútil como você ajudando os outros quando você claramente também precisa de ajuda. Velho, não é bom dizer que sou inútil quando você claramente nem me conhece. Se eu sair daqui vivo, vou garantir que você retire essas palavras no futuro. Sério? Confiantes, não é? Então vamos testar você. Apareça, Archeops, gritou o homem e um Pokémon poderoso surgiu. Roar. Este Pokémon não era comum. Brini não sabia qual era o nível deste Pokémon, mas era acima do nível elemental. Ele nunca tinha visto um Pokémon tão poderoso. Se os seus 2 Pokémon conseguissem acertar um único golpe no meu Archeops, então eu pensaria em deixá-lo vivo. Quem sabe eu também o aceitaria como meu discípulo, disse o homem. Brini sabia que não podia fugir. Aquele Pokémon era poderoso e ele já sentia um peso invisível em seus ombros só pela presença dele. Mas ele não queria desistir. Ele havia prometido ao pai que realizaria seu sonho. Teria que pelo menos tentar. Simizage e Sandile preparem-se para a batalha. Simizage, usem dia ensolarado, e Sandile, usem escavar e vão para o subsolo. Ambos os seus Pokémon seguiram suas instruções e usaram seus respectivos movimentos. O homem pareceu surpreso ao ver a cena. A batalha começou. Simizage começou a usar golpes como folha mágica e bomba de sementes, mas Archeops desviava de tudo como um profissional. Não usava nenhum golpe, apenas desviava dos ataques com pura velocidade. Sandile emergiu do chão e tentou acertá-lo, mas ele voou mais alto e se esquivou dos ataques. Depois de lutar por 5 minutos, seus Pokémon já estavam cansados de usar todos os golpes, mas não conseguiram acertar Archeops uma única vez. Haha, parece que você está sem energia. Agora, deixe-me fazer uma coisa. Archeops, use rajada de vento. Sandile, use tempestade de areia e depois túmulo de areia. Simizage, chegue perto de Sandile e use tempestade de folhas e proteja vocês dois, gritou Brini. O redemoinho era muito poderoso. Era como um tornado. Sandile usou o movimento tempestade de areia e depois túmulo de areia para se prender e Simizage para se proteger, enquanto Simizage também usou tempestade de folhas para conter o movimento. Mesmo com o efeito combinado de tempestade de areia e tempestade de folhas, Redemoinho venceu com muita facilidade. Eles foram levados pelo vento e a única razão pela qual não ficaram gravemente feridos foi por estarem protegidos do túmulo de areia. Seus Pokémon não podiam mais lutar. Estavam cansados e feridos. Ele precisava se levantar e protegê-los. Sabia que era estúpido. Como poderia derrotar aquela monstruosidade quando seus próprios Pokémon não podiam? Mas eles eram a única família que ele tinha, além de sua irmã. Ele já havia se arrependido de não ter defendido os pais. Não faria isso de novo. Ao ver que Brini estava defendendo seus Pokémon, o homem ficou claramente surpreso ao ver sua bravura. Haha, você nem consegue acertar meu Pokémon. Está pronto para morrer? Sim, estou, mas não vou embora sem lutar, gritou Brini. Não se preocupe, não vou matar um cara cheio de potencial. Você está falando de mim? Você não disse que eu era fraco? Sim, você é fraco, mas pode se reerguer. É difícil ver um jovem treinador que respeite seus valores e se importe com os outros. Normalmente, eles são muito gananciosos, mas você não é ganancioso. Você quer se tornar mais forte para proteger alguém que ama. Brini não conseguia entender para onde essa conversa estava indo. Diga-me honestamente, por que você veio aqui na floresta agora? Quero uma resposta clara. Sua vida depende disso, disse o homem. Como ele poderia morrer ali, ele decidiu contar a verdade. Quero me juntar aos 7 pecados capitais. Ouvi dizer que eles tinham uma base dentro da floresta. Ah, mas por que um cara com um coração tão bom iria querer se juntar a uma organização tão maligna? Porque não tenho escolha. Brini contou toda a sua história. De onde veio e o que lhe aconteceu.
A morte dos pais, o seu sonho e também como precisava sustentar a irmã. Sinto muito pelos seus pais, mas a vida é assim mesmo. Não podemos controlar tudo, mas deixe-me fazer um acordo melhor para você. Talvez você não precise se juntar a essa organização maligna. Acordo? Que acordo? Quero que você seja meu discípulo. Vou treiná-lo até o limite, com o melhor da minha capacidade. Mas você terá que me prometer uma coisa. Você lutará em batalhas de maré e salvará pessoas. Velho, não sei quem você é, mas você parece mais maligno do que essas organizações criminosas. Haha, você acha mesmo? Está enganado. Meu nome é Homem Bom e Puro. Sou um dos 4 membros de elite da região de Unova. Várias coisas o surpreenderam. A primeira foi o nome do velho. Homem Bom e Puro. Como esse homem pode ser puro? O nome soou mais como uma zombaria para o velho. Em segundo lugar, ele era um dos membros da Elite 4? Ele sabia os nomes dos membros da Elite 4 e não havia nenhum puro bom homem entre eles. Isso era claramente uma armadilha. Velho, eu sei o nome dos membros da Elite 4 e Homem Bom e Puro não me diz nada. Se você quiser me matar, vá em frente, mas não precisa mentir, disse Brini. Ai, gente jovem é muito difícil de lidar. A única razão pela qual você não ouviu falar do meu nome é que ainda não fui oficialmente nomeado membro da Elite 4. Isso aconteceria em alguns dias. Homem Bom e Puro jogou um cartão para ele e disse, este é o meu cartão. Quando tiver notícias minhas pode me ligar. Mas lembre-se, se você cometer os 7 pecados capitais agora, eu mesmo caçarei. Pense no que eu disse a você. Estou lhe dando uma chance. Ao dizer que Homem Bom e Puro sentou em Arshops e voou para longe. Vamos esperar alguns dias para ver. Eu também quero um Pokémon do tipo voador agora. Ver Homem Bom e Puro voando deixou com inveja. Ele chegaria lá um dia. Ele não esperava que tudo isso fosse verdade, mas depois de 3 dias, ele recebeu uma notícia de que Homem Bom e Puro havia sido selecionado como um dos 4 membros de Elite e que ele havia substituído o antigo membro da Elite 4. Então, tudo isso era real? Ele olhou imediatamente para o cartão e ligou. Ouviu-se a voz de uma jovem mulher e ele disse que Homem Bom e Puro havia dito para encontrá-lo. Ah, o senhor Homem Bom já tinha falado sobre você. Um voo está pronto para você. Pode vir aqui a qualquer momento, disse a jovem, dando-lhe todas as informações necessárias. Será que essa é uma chance para mim? Ele vai mudar a minha vida? Mas o que ele quer de mim? Brini tinha muitas perguntas ao chegar ao aeroporto. Era a primeira vez que via um avião. Ele contou à família e à irmã que faria uma viagem de alguns dias a negócios. Tentaram perguntar-lhe sobre isso, mas ele não disse nada. Disse apenas que voltaria em 3 dias. Brini estava esperançosa por esse novo começo. Capítulo 848. Era uma sala fechada com uma mesa grande, algumas cadeiras, um sofá e um armário. A sala era bem grande para uma única pessoa. Um jovem estava sentado em uma cadeira de cada lado da mesa, enquanto um homem de meia idade estava sentado do outro lado da mesa. Então, você acredita em mim agora? Perguntou o Homem Bom. Sim, eu acredito em você. Mas por que você quer me recrutar? Eu simplesmente não entendo. Sou apenas uma treinadora comum, perguntou Brini. Acabei de me tornar um novo membro da Elite 4 porque sou poderoso. Mas sou novo nisso e não tenho nenhuma conexão. Ser um membro da Elite 4 traz muitas vantagens, mas o lado político também é muito brutal. Sou novo nisso e sei que preciso de alguém em quem possa confiar, mas não tenho ninguém sob minhas ordens. É por isso que quero recrutá-lo como meu discípulo. Brini finalmente entendeu o que queria, mas ainda tinha muitas perguntas. Ainda tenho muitas perguntas. Pergunte à vontade. Essa cooperação não vai dar certo se não confiarmos uns nos outros, disse o Homem Bom. Primeiramente, por que eu em especial? O que significa ser um discípulo? A razão pela qual eu te escolhi é porque você não tem ligação com nenhum outro grupo. Você é jovem e puro. Você ajudou aquelas crianças mesmo sem dinheiro. Você defendeu seus Pokémons quando sabia que ia morrer. Eu também vi seus Pokémon seguindo cada um dos seus comandos. Mas todos os Pokémon não seguem os comandos de seus treinadores? Normalmente eles fazem isso, mas quando um Pokémon de ranking comum e comum enfrenta um Pokémon de nível pseudo-rei, a maioria dos Pokémon prefere fugir para salvar suas vidas. Quando eles se levantaram para lutar por você, entendi que confiavam em você como se fossem da família. Isso é muito raro de se conseguir, especialmente para um treinador jovem como você. Construir um relacionamento assim leva muito tempo, explicou o Homem Bom. Ah, nunca pensei nisso. Sim, porque você é jovem e inexperiente. Mas você aprenderá isso aos poucos. Agora, ser meu discípulo significa que eu o treinarei pessoalmente e lhe darei todos os recursos que você quiser. Mas nada vem de graça. Se estou fazendo todas essas coisas com você, então você também deve me apoiar no momento em que precisar. Mas eu nem sei o que você quer fazer no futuro. E se você estiver planejando fazer algo maligno? Você não precisa se preocupar com isso. Meu plano para o futuro é semelhante ao seu. Sinto que o futuro será de batalhas de maré. Percebi que os Pokémon selvagens estão ficando inquietos nos últimos anos. Quero que a região de Unova seja protegida dessas batalhas de maré. Claro, eu também quero me tornar o campeão. Talvez eu precise da sua ajuda nisso também no futuro. Mas primeiro, você precisa se tornar forte o suficiente para me ajudar. Se é só isso que você pede, então não tenho problema em te apoiar. Mas você também deveria ajudar minha irmã. Brini, acho que você não está entendendo o que estou dizendo. Vou dar a você e a sua irmã um lugar para morar e comida para comer. Mas se você quer que eu ajude pessoalmente sua irmã como estou fazendo com você, então ela também precisa provar seu valor. Senão você terá que cuidar dela sozinho. Mas ela é muito jovem agora. Isso levará algum tempo. Quando isso acontecer, você terá dinheiro e recursos suficientes para ajudá-la. Brini assentiu após ouvir a proposta. Então, como eu começo? Primeiro vamos te dar um novo Pokémon.
Pense nisso como um presente de boas-vindas da minha parte. Escolha um Pokémon da região de Unova e eu o darei para você. Depois começarei a te ensinar o básico. Você também precisa treinar seu corpo. Você está muito fraco agora. No dia seguinte, Brini ligou para os pais e contou que treinaria com o Homem-Bom e que sua irmã moraria com ele na cidade da Liga Unova. Eles ficaram surpresos ao ouvir tal coisa. A situação havia se invertido e agora tentavam conquistá-lo. Mas ele se manteve neutro. Brini, você pode ajudar seu primo também? Quero que os dois treinem com o Senhor Homem-Bom, disse seu tio. Tio, me desculpe, mas sou novato nisso. Consegui este cargo por pura sorte e não posso recomendá-lo agora. O Senhor Homem-Bom nem concordou em treinar minha irmã. Ele apenas disse que minha irmã poderia morar comigo. Mas depois de alguns meses, tentarei conquistá-lo e verei o que posso fazer. Seu tio não pôde dizer mais nada depois de ouvir tal coisa. Depois de 2 dias, ele finalmente pôde ver sua irmã. Luna, finalmente podemos viver uma vida boa agora. Você não está feliz? Perguntou Brini à irmã. Sim, irmão. Eu nunca duvidei de você. Hehe, eu sei e vou garantir que você também se torne um treinador excepcional no futuro. Os dias no novo lugar foram difíceis de se adaptar para Brini e Luna, mas elas se acostumaram bem rápido. Quando o Homem-Bom disse que daria um Pokémon para Brini, ele imediatamente pediu Deino, um Pokémon pseudo-lendário, mas o Homem-Bom negou o pedido. Eu disse para você escolher um da região de Unova, mas você tem que escolher aquele que eu não posso pegar para você. Além disso, você não tem experiência suficiente para treinar um Pokémon do tipo dragão agora. Escolha outro. Então ele pediu por Ashel, mas o Homem-Bom disse que não estava pronto para treinar um Pokémon do tipo dragão agora. Finalmente, ele se contentou com Zorua. Era um Pokémon muito raro e muito poderoso. O Senhor Homem-Bom se concentrou em treinar Brini e torná-lo mais forte. Ele dizia a Brini para se exercitar bastante. Ele também se concentrava na saúde dos novos Pokémon de Brini e no treinamento deles. Alguns meses se passaram e Homem-Bom estava arrancando cabelos depois de treinar Brini. Como os Pokémon dele puderam ficar tão fortes tão rápido? E o que diabos são essas habilidades e habilidades ocultas dos Pokémon dele? Por que elas são tão diferentes? Disse Homem-Bom em voz alta. Claro, ele não disse isso na frente de Brini. Não queria aumentar o ego dela. Mas era algo sério. Ele nunca tinha ouvido falar de um progresso tão rápido. Ele pode ser minha salvação. Ainda há esperança, disse Homem-Bom. Em 4 meses todos os Pokémon de Brini alcançaram o nível elemental. Sandile, que agora era Crocodile, estava quase alcançando o nível Pseudo-Rei. Ele alcançaria o nível Pseudo-Rei em 1 semana. Foi um progresso rápido. Todas as suas habilidades, inclusive as ocultas, não só foram completamente dominadas, como também aprimoradas e evoluídas. Homem-Bom nem sabia que tal coisa era possível. Brini, vem aqui. Precisamos conversar agora, disse Homem-Bom. O relacionamento de Brini e Homem-Bom realmente melhorou e agora Brini o tratava como um segundo pai. Sim, senhor. Brini se aproximou e sentou na cadeira esperando as instruções de Homem-Bom. Estou feliz com o seu progresso. Agora você tem 6 Pokémon e todos eles estão na nível elemental. É um bom progresso em apenas 4 meses, mas agora precisamos planejar o futuro. Futuro? O que você quer dizer? Rapaz, você continua tão burro. Seu progresso é muito estranho e rápido. Até agora ninguém percebeu porque eu te protegi, mas eles vão começar a notar isso no futuro próximo, e isso não é nada bom. Mas ficar forte não é uma coisa boa? Sim, mas tem gente gananciosa que não vai gostar disso. Você tem minha proteção até agora, mas ela não será suficiente. Precisamos conversar com outra pessoa para proteger seus segredos. Mas você já é um membro da Elite 4. Quem é mais poderoso que você? Claro, seria o campeão Alder. Sério? Vamos falar com o campeão Alder? Sim, vamos. Vou marcar um encontro. Seja educado com ele. Ele é um jovem campeão, mas tem muita experiência. Mas ele é um cara legal. Se conseguirmos conversar com ele e fazê-lo concordar em proteger você, não teremos que nos preocupar com nada. Brini refletiu sobre o assunto. Agora, ele confiava plenamente em Homem-Bom em tudo que ele fazia por Brini. Ele o havia testado bastante em segredo e descoberto que Homem-Bom realmente queria o bem dele e de sua irmã. Isso era progresso e ele estava pronto para isso. Demorou alguns dias para Homem-Bom conseguir um encontro com Alder. Mesmo sendo membro da Elite 4, Alder era o campeão e estava constantemente ocupado. Ele continuava dizendo a Alder que algo bom havia acontecido e que poderia mudar a história de Unova no futuro, e que ele precisava se encontrar com Alder. Essa foi a única razão pela qual Alder adiou outras reuniões para se encontrar com o Homem-Bom. Brini, vamos nos encontrar com o Alder. Seja educada, repetia Homem-Bom repetidamente. Campeão era algo importante em qualquer região. Uma pessoa não pode ser campeã se não for forte o suficiente para controlar a região. O dia finalmente chegou e agora apenas uma porta separava Brini e Homem-Bom do encontro com Alder. Eles bateram na porta e ouviram uma voz. Entre Homem-Bom. Eu estava esperando por você. Homem-Bom e Brini entraram na sala. O ambiente era suntuoso, com flores e interiores luxuosos, mas Brini não se concentrava nisso. Ele apenas olhava para Alder. Era o sonho de todo treinador conhecer o campeão, e agora ele estava conhecendo Alder. A atenção do Alder imediatamente se voltou para Brini. Ele percebeu que Brini era jovem, mas tinha potencial. Não conseguia entender por que Homem-Bom havia trazido um treinador jovem para aquela reunião. Venha sentar e fique à vontade, disse o amieiro. Homem-Bom e Brini fizeram uma breve reverência, sentaram-se na cadeira e trocaram cumprimentos. Homem-Bom, estou ocupado e tenho outros trabalhos para fazer em 30 minutos. Então, por favor, me diga por que você queria se encontrar comigo, disse Alder. Senhor, vim aqui para falar sobre Brini. Ah, o que há de tão interessante nesse jovem treinador? Perguntou o amieiro. Seus olhos se encheram de curiosidade.
Ele estava treinando comigo há 4 meses e todos os seus Pokémon agora estão no nível elemental. Um deles também está perto de atingir o nível pseudo-rei. O quê? Tem certeza disso, homem bom? Não minta sobre essas coisas para mim. Senhor, eu não teria vindo aqui se estivesse tentando enganá-lo. Pode testá-lo se quiser. Eu queria prepará-lo e torná-lo meu segundo, mas percebi que talvez não conseguisse protegê-lo. Então vim até o senhor. Tudo bem. Vamos para o campo de treinamento e você, rapaz. Mostre-me tudo o que você tem. Alder fez Brini convocar todos os seus Pokémon e os testou pessoalmente. Ele olhou para Brini e descobriu que o garoto ainda tinha 13 anos. Uma série de possibilidades começou a circular em sua mente. Isso foi realmente ótimo. Após o teste, Alder disse com uma voz séria: Então, o que você quer de mim? Quero que você o proteja e guarde seu segredo até que ele esteja pronto para lutar contra o mundo, disse o homem bom. Você fez bem em vir até mim. Vou lhe contar o que planejei para ele. Primeiro, contarei ao mundo o nome dele e direi que ele é um gênio. Mas senhor, que tal guardar o segredo dele? Não se preocupem. É a única coisa que direi sobre ele. Ninguém saberá sua identidade. Nem mesmo os membros da Elite 4. Podem confiar em mim. Nossa região precisa de esperança. Um treinador genial que possa nos ajudar no futuro. Sino tem Cynthia. Owen tem Wallace e Steven. Johto tem Lance e Canto tem aquele Axel Blaze. Agora, o Nova também terá Brini. Quero treiná-lo pessoalmente, mas já fiz isso, não posso guardar o segredo dele. Mas ajudarei Brini em todas as outras coisas. Brini sentiu como se o mundo tivesse mudado. Agora ele estava sendo comparado a Cynthia e Axel. Aqueles eram os jovens treinadores mais geniais do mundo. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo naquele momento. Mas Brini, se estou te ajudando a chegar a esse ponto, então você também deve ser leal à região de Unova. Pode fazer isso por mim? Sim, eu posso fazer isso. Eu nasci nesta região. Não quero traí-la. Ótimo. Quando você tiver um Pokémon de nível rei, eu te ajudarei a participar das batalhas de maré. Mas até agora você precisa treinar, e homem bom, ele também precisa de muita experiência. Sim, senhor. Vou garantir que Brini seja o azarão da região de Unova. Capítulo 849. Enquanto Brini treinava para sua região de Unova e se preparava para as batalhas de maré, Axel fazia o mesmo com sua equipe. Axel começou a olhar seus Pokémons ao redor e agora ele tinha 27 Pokémon com ele. Eles eram: Região de Canto, Shedinja, Rei nível 3, Nidoking, Rei nível 3, Beedrill, Rei nível 3, Gyarados, Rei nível 1, Gogoat, Rei nível 2, Venusaur, Rei nível 2, Alakazam, Rei nível 3, Charizard, Rei nível 3, Absol, Rei nível 2, Taurus, Rei nível 1, Mamosvine, Rei nível 2, Pidgeot, Rei nível 2, Cetelix, Rei nível 2, Região de Johto, Zolkin, Rank Pseudo-Campeão, Togetic, Rank Elemental, Salamense, Rank Elemental, Feraligatr, Rank Elemental, Aerodactyl, Rank Elementar, Primeape, Rank Elemental, Lucario, Rank Incomum, Magnemite, Rank Comum, Magnemite, Rank Comum, Magnemite, Rank Comum, Wartortlow, Rank Comum, Aron, Rank Comum, Staraptor, Rank Incomum, Pawniard bebê. Todos os Pokémon que ele havia capturado na região de Canto haviam alcançado o nível de rei e se tornado muito poderosos. A maioria deles estava treinando em lugares diferentes naquele momento. Ele ficou surpreso ao perceber que dos 13 Pokémon que havia capturado na região de Canto, apenas 9 estavam com ele naquele momento. O restante havia ido treinar em vários lugares. Mesmo entre eles, Absol estava ali apenas para treinar com Nidoking. Para esta batalha de maré, ele se concentrou nos Pokémon que havia capturado na região de Canto, com exceção de algumas exceções, como Slowking e Togetic. Togetic estava muito perto de alcançar o posto de Pseudo-Rei e só precisava de um empurrãozinho para chegar lá. Ele já havia recebido sua condição de aumento de rank e agora estava tentando alcançá-la. Observando seus Pokémon de Canto, Axel percebeu que apenas Alakazam e Nidoking estavam perto de subir de nível. O resto ainda precisava de algum tempo. Alakazam estava ocupado com seus experimentos estranhos e Serena disse para ele deixá-lo em paz. Então, ele pensou em se concentrar primeiro em Beedrill. Nesses poucos meses, Beedrill havia aprimorado alguns movimentos e recentemente alcançara o nível 3 de rei. As melhorias eram cruciais, pois aumentariam seu poder e até mesmo sua movimentação. Assim como Nidoking, ele também estava se concentrando em apenas um núcleo no momento, mas ao contrário de Nidoking, Axel não queria que ele se concentrasse no núcleo de veneno naquele momento. Beedrill precisava aprimorar ainda mais seus poderes de inseto se quisesse sobreviver nas batalhas de maré. Axel tinha a sensação de que a próxima batalha de maré não seria tão fácil de lidar. Beedrill, acho que está na hora de você melhorar sua resolução para o próximo estágio. Dizer isso foi fácil, mas fazer foi extremamente difícil. A determinação já estava no estágio 4 e era muito poderosa. A maior parte do movimento de Beedrill havia melhorado bastante e não era difícil aprimorá-lo ainda mais. Então, Axel decidiu se concentrar em seu movimento passivo Resolve. No entanto, o plano inicial de usar Minimizar não seria tão eficaz desta vez. Eles tiveram que bolar uma nova estratégia. Melhorar Minimizar e acalmar a mente seria difícil agora. Antes você usava esses movimentos com foco a laser para alcançar resolução, estágio 4, mas agora acho que não serão suficientes. Então o que devo fazer? Você disse que esse movimento passivo pode chegar ao estágio 9 no futuro, mas já é difícil chegar ao estágio 5. Acho que deveríamos nos concentrar na sua mudança Casa dos Insetos. Casa de Insetos. Sim, Casa dos Insetos. Até agora Casa dos Insetos.
É apenas um movimento que ajudará você a armazenar mais poder dentro do seu corpo e a transmiti-lo aos seus substitutos e cavaleiros insetos. Mas e se isso não fosse apenas um movimento, mas um órgão dentro do seu corpo? Uma parte do corpo? Mas isso é possível? Por que isso não é possível? Se você conseguir criar um núcleo dentro do seu corpo, também poderá fazer isso. Se conseguir, seu poder aumentará muito e você poderá alcançar o nível de pseudo-campeão em um instante. Mas é claro que não será tão fácil. Mas também não será impossível, disse uma voz atrás. Ambos olharam para trás e viram Absol caminhando em sua direção. Também tenho feito o experimento com uma teoria semelhante. Mas gostaria de chamá-lo de coração morto em vez de casa de insetos, disse Absol. E até onde você chegou? Perguntou Beedrill, claramente interessado nisso. Não é o suficiente. Mas se trabalharmos juntos, talvez consigamos fazer isso nesses 3 meses, respondeu Absol. Isso é bom. Por que vocês dois não trabalham juntos? Sugeriu Axel e ambos concordaram. Depois de fazer planos para Beedrill, Axel começou a procurar por Cetelix. Gogoat, Venusaur e Guiarados já tinham seus planos de treinamento para os próximos 3 meses. A Mamosvine também estava treinando seu novo conceito e agora apenas o Cetelix era sentido. Francamente, levou um tempo para ele se acostumar com o novo comportamento do Cetelix. O cara tinha 5 namoradas e todas eram fortes. E elas estavam prontas para defendê-lo e protegê-lo. Cetelix agora era um Pokémon de nível 2, nível rei. Quando o encontrou depois de tanto tempo, apenas lhe disse para treinar com suas namoradas e nada mais. Agora, ele precisava pensar no seu plano de treinamento. Suspiro, vamos dar uma olhada na página de status primeiro. Axel já tinha visto a página de status antes quando se encontrou com Cetelix, mas queria ver a melhoria. Nome do Pokémon, Cetelix. Rank do Pokémon, Rank Rei, nível 2. Habilidade, robusto, dominado. Habilidade oculta, força absoluta, 100%. Potencial, marrom. Saúde, 13.000 ataque, a mais. Agilidade, B++ defesa, a mais. Ataque especial, A++ defesa especial, A. O progresso do Cetelix foi um pouco complicado. Seus atributos aumentaram bastante e ele melhorou e aprimorou quase todos os seus movimentos. Também aprendeu alguns novos movimentos como clã de ossos e bombas de lama e criou alguns novos movimentos como pântano e armadura de areia. Mas não havia sinergia em sua estratégia de batalha. Tomando como exemplo Beedrill, ele tinha movimentos como Casa de Insetos, Cavaleiro de Insetos e seu domínio de insetos para aumentar ainda mais seu poder. Mas Cetelix não tinha nada disso. Ainda era um Pokémon defensivo muito forte. No entanto, ele não havia conseguido aprimorar seu movimento passivo e nem mesmo havia dominado um único movimento do tipo água. O tipo água era seu tipo de poder oculto. Isso era muito incomum, pois ele era fraco para o tipo água. Axel não havia se concentrado em seus movimentos aquáticos antes e nem se preocupou em aprender nenhum em todos esses meses. Axel analisou os movimentos aprimorados. Capítulo 850. Pântano Cetelix, capaz de criar um pântano no chão que pode prender seus oponentes e também diminuir sua velocidade. Quanto mais pesado o inimigo, maiores as chances de prendê-lo. Armadura de areia, Cetelix. O usuário é capaz de criar e endurecer uma armadura feita de areia, aumentando sua defesa geral. Esses eram os 2 novos movimentos que ele havia aprendido. Eram bons movimentos, mas ao contrário de Beedrill e Nidoking, Cetelix não tinha o fator AIT. Axel nem sabia o que fazer com as direções. Havia muitas coisas que ele precisava planejar para Cetelix. Quando conheceu Cetelix e suas 5 namoradas, Cetelix se mostrou muito arrogante por ser o mais forte de todos. Mas isso não significava que aqueles 5 fossem fracos. Todos eram Pokémon de nível rei. Cetelix, Blissey, Scizor, Golem e Arados. Axel estava especialmente interessado em Blissey e após se comunicar com ela, descobriu que ela era ideal para curar Pokémon feridos. Então agora a maioria deles estava no hospital cumprindo seu dever. Blissey era um Pokémon de nível 1, nível rei, e era muito forte. Mas não queria lutar em guerras. Ficava feliz em tratar Pokémon feridos e Axel também. Quando ele completou uma das missões principais ajudando o líder da tribo Pidgeot, ele recebeu uma recompensa substancial. As recompensas eram Caminho do Gelo, Caminho do Fogo, Caminho do Vento e Caminho do Veneno. Essas recompensas não apenas indicarão e detalharão todas as direções de um caminho específico, mas também o sistema criará um espaço separado para os Pokémon de Axel treinarem nesses caminhos. Mas não era de graça. Axel poderia obter as informações de todas as direções de cada um dos caminhos, mas para desbloquear o espaço dos respectivos caminhos, ele teria que cumprir alguns requisitos. O primeiro requisito era criar um caminho de gelo, e ele foi vencido na próxima Batalha de Marés, que ele já havia concluído. O sistema agora trabalhava incansavelmente para criar esse espaço, e ele estava quase pronto. Jim. Espaço do caminho de gelo, 90% concluído. Sistema, vai demorar tanto tempo para criar um único espaço para um caminho todas as vezes? Perguntou Axel, porque já fazia mais de 2 meses que tinha começado e ainda não tinha sido concluído. Jim. Negativo. O primeiro espaço a ser criado levará algum tempo, mas o espaço subsequente levará menos tempo. Axel suspirou aliviado. Muita coisa estava em jogo naquele espaço. Axel estimou que com o aumento da porcentagem de conclusão, o tempo necessário para a próxima porcentagem aumentaria. Portanto, ele estimou que levaria cerca de 1 mês para concluir este espaço. Ele estava bastante animado com esse espaço separado que o sistema estava criando e queria explorá-lo ele mesmo. Então, ele tinha conhecimento sobre esses 5 tipos, mas não sabia muito sobre os Pokémon terrestres. Axel pensou em pesquisar e planejar novamente quando Cetelix alcançasse o nível 3 de rei. Agora mesmo. Cetelix, você precisa fazer muitas coisas.
Primeiro precisa aprender um movimento do tipo água e aprimorar a maestria do poder oculto. Você também precisa se concentrar no poder ancestral. E por fim, precisa aprimorar seu movimento passivo, resistência, para o próximo nível. Ele tinha muitas coisas planejadas para o Cetelix, mas primeiro precisava melhorar sua base. Movimentos passivos não eram tão fáceis de aprimorar, mas 3 meses era muito tempo. Axel primeiro queria se concentrar em um movimento do tipo água porque era mais fácil que os outros dois. Mas infelizmente não foi tão fácil assim. Ele queria que começasse com algo simples. Então disse para ele aprender o movimento pistola d'água. O Arthur Claw estava livre naquele momento, então ele disse para ele aprender com ele. Não foi um movimento difícil de dominar, mas o Cetelix levou bastante tempo para aprender, quase um dia inteiro. Um movimento normal como pistola d'água levaria apenas 1 hora para ser aprendido, mesmo por pokémons como Cetelix. Mas levava mais de 10 horas para ser aprendido e o movimento não podia ser usado nem mesmo por Cetelix. Por quê? Porque quando ele usou o movimento, ele teve um efeito colateral em Cetelix também. Axel sabia que Cetelix era fraco contra movimentos do tipo água, mas estava usando esse movimento para machucar os outros, não a si mesmo. Até mesmo Pidgeot, que era fraco para movimentos do tipo elétrico, aprendeu movimentos como carga parabólica, que afetaria seu corpo com eletricidade. E houve muita dificuldade em aprender o movimento. Então, por que uma coisa dessas estava acontecendo com a Cetelix? Era realmente um mistério. Axel só conhecia uma pessoa que talvez pudesse responder a pergunta e era Serena. Ela estava disfarçada e era, na verdade, um Pokémon lendário. Se alguém tinha alguma ideia sobre isso, então devia ser ela. Axel, às vezes eu nem sei se você é um treinador brilhante ou um treinador idiota. Suspirou Serena balançando a cabeça. Por quê? O que eu fiz de errado? Quando seu Pidgeot aprendeu o movimento carga parabólica, ele não deve ter alcançado o nível de rei, certo? Perguntou Serena. Sim, era muito jovem naquela época. Essa é a sua resposta, disse Serena. O que você quer dizer? Eu não entendo. Axel, quando um Pokémon atinge o nível elemental ou o nível rei, há uma mudança significativa em seu corpo. Ao atingir o nível elemental, ele passa a ter um núcleo de um tipo específico. Isso não só tornará o poder daquele tipo específico mais forte, como também começará a regular lentamente essa tipagem em todo o seu corpo. Lenta e constantemente, seu corpo se transformará internamente e quando atingir o nível de rei, o corpo daquele Pokémon terá propriedades semelhantes às daquele tipo principal. Então, agora seu Cetelix tinha o corpo com as propriedades do tipo terra. Isso também existia antes de ser um nível elemental, mas naquela época, ele tinha muitas energias de vários tipos dentro de seu corpo. Pode-se dizer que agora ele está se tornando mais puro do que antes. Então, se o seu Cetelix tivesse treinado movimentos do tipo água antes de se tornar um Pokémon de nível rei, ele teria desenvolvido algum tipo de resistência a movimentos do tipo água, tornando-o capaz não apenas de defender movimentos do tipo água adequadamente, mas também de usar ataques do tipo água se pudesse. Mas como você não o treinou em um único movimento do tipo água, levaria muito tempo para aprender um movimento do tipo água e mesmo que aprendesse, ele próprio seria afetado por esse movimento. Axel nunca soube nada sobre Pokémon e sua importância no ranking. Se soubesse, já o teria instruído a treinar ataques do tipo água antes. Então, o que devo fazer agora? Não quero que o potencial do Cetelix se esgote. A única coisa que você pode fazer agora é desenvolver algum tipo de resistência para o Cetelix em relação a golpes do tipo água. Mas isso seria quase impossível de fazer agora, disse Serena. De repente Axel teve uma ideia brilhante. Por que ele nem pensou nisso antes? Cetelix, estamos trabalhando na criação de um movimento passivo que te ajude a resistir a ataques do tipo água. Isso vai ser doloroso e pode levar muito tempo. Então, se você não quiser fazer isso, não vou te obrigar, disse Axel. Roar, eu consigo fazer uma coisa tão simples. Você não precisa se preocupar com isso, rugiu Cetelix a plenos pulmões. Sentia que Axel o havia subestimado e agora queria se exibir. Ok, você lutará contra o Gyarados e ele usará golpes do tipo água em você. Você precisa se defender desse ataque e repeti-lo. Não tente simplesmente receber o ataque de frente. Tente pensar no que você poderia fazer para aumentar a resistência do tipo água dentro do seu corpo. Realisticamente, Cetelix não seria capaz de fazer isso. Criar um movimento passivo de resistência no tipo contra o qual era fraco. Mas Axel tinha total confiança no sistema e acreditava que com bastante treinamento e debate de ideias, ele seria capaz de fazê-lo. Mas alguns dias se passaram. O treinamento estava a todo vapor. Finalmente, os novos membros estavam se familiarizando com as formações e a estratégia da Batalha de Maré. Axel estava bastante feliz com isso. Ele havia feito planos de treinamento para todos os Pokémon que achava que precisavam. Agora, era hora de ele ter uma reunião semanal com seus comandantes. Ele decidiu fazer isso para verificar o progresso dos membros de sua equipe. Mahi, o que está acontecendo com a nova estratégia que vocês estão tentando insinuar? Perguntou Axel. Axel estava perguntando sobre a estratégia do Dia Ensolarado. Senhor, está indo muito bem. Finalmente, um dos meus companheiros de equipe elevou seu Arcanine para o nível de rei e estamos trabalhando em sua movimentação pré-domínio. Se o treinamento correr bem, acredito que essa estratégia será bastante poderosa. É muito bom ouvir isso. E quanto ao Shedinja que tanto alardeia? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Senhor, depois do seu discurso, a maioria dos treinadores não queria que um Shedinja aprendesse o quão difícil é chegar ao nível de rei. Mas alguns deles ainda queriam tentar. Cerca de 50 deles quiseram experimentar, e nós demos a eles os ovos de Nincada. A maioria dos Pokémon deles já eclodiu e eles estão cuidando bem deles.
Axel ficou satisfeito com a resposta. Era verdade que se o Shedinja deles alcançasse o nível rei, seria bastante poderoso, especialmente em batalhas de maré. Mas elevar um Pokémon fraco como o Shedinja ao nível rei era extremamente difícil. Você verificou a aptidão desses treinadores? Eles são bons. A maioria deles é jovem, mas são alguns dos treinadores mais talentosos da minha equipe. Acredito que a maioria deles conseguiria, respondeu Alon. Fico feliz em saber disso. Chamei todos vocês aqui hoje, porque precisamos nos aprimorar também. Como todos vocês queriam aprender as artes da alma, todos os seus níveis regrediram para o nível incomum. Não quero que meus comandantes sejam tão fracos. Então, vamos dedicar um tempo do dia para treinarmos nós mesmos também. Eu tenho um plano aqui e se você quiser mudar alguma coisa, fique à vontade. Axel jogou uma pilha de papéis sobre a mesa. Era um plano de treinamento que ele havia elaborado após uma longa conversa com Krishna. Krishna era como um segundo cérebro da Fairy Tail. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 851. Então, vocês estão prontos para evoluir? ZZZZ. Todos os Magnemites estavam animados com a evolução deles. Já era hora de acontecer há muito tempo. Axel havia dito a eles para treinarem especificamente em onda de trovão, defesa de ferro, som de metal e terreno elétrico e elevar todos ao nível 40. Eles finalmente completaram o desafio e também elevaram todas as suas estatísticas para o nível S. Essa foi a maior preparação que eles conseguiram fazer antes da evolução. Era muito difícil para um Pokémon de nível comum evoluir seus movimentos para o nível 40 ou superior, por isso demorava tanto. No entanto, Axel não estava preocupado com isso. Ele só queria que eles tivessem uma boa base. Todos eles também tinham um movimento passivo chamado Coexistir, que ajudaria um novo Pokémon evoluído a ter todos os atributos e movimentos adicionados e combinados. Axel poderia ter seguido um caminho diferente, instruindo todos a dominarem movimentos diferentes. Isso permitiria que o Pokémon recém-evoluído tivesse muitos movimentos acima do nível 40. Mas ele queria experimentar o que aconteceria se todos se concentrassem em movimentos semelhantes e os elevassem ao nível 40. Foi muito emocionante para Axel. Como a evolução não foi uma evolução normal, pois todos eles tiveram que se fundir, o sistema deu a ele a opção de quando a evolução deveria ser realizada. Agora, todos os 3 Magnemites com Axel e seus comandantes estavam esperando algo grandioso. Todos vocês, usem terreno elétrico e combinem-no, disse Axel. Quando todos usavam o mesmo movimento, ele cobria uma área grande. Mas os movimentos não eram conflitantes. Eles tentavam se fundir. Sistema, comece com a evolução, disse Axel. Jim, todas as condições foram atendidas para a evolução. Jim, todos eles estão se fundindo e evoluindo. De repente, todos começaram a brilhar em uma luz amarela e cinza. O terreno elétrico começou a se fundir com maior eficiência, e lentamente todos se juntaram e começaram a se fundir. Essa evolução parecia muito especial comparada a outras evoluções normais. Axel havia se preparado muito para essa evolução. A evolução levou 5 minutos para ser concluída. Axel esperou pacientemente que eles evoluíssem adequadamente. Finalmente, o brilho começou a diminuir e Axel finalmente pôde ver o recém-evoluído Magneton. ZZZ. Magneton. Ele ficou furioso após evoluir. Axel não tinha visto suas estatísticas recentes, mas já podia dizer que era extremamente poderoso. Como sua evolução final não foi uma evolução normal, ele poderia ser considerado um Pokémon de ranking comum. Imediatamente, Alon ordenou que um de seus Pokémon usasse o movimento Hipnose. Mesmo tendo se tornado poderoso, ainda era um Pokémon de nível incomum. Rapidamente, ele adormeceu. Senhor, este Pokémon não parece tão normal. Ele é muito grande comparado a um Magneton normal e sua aura também é muito poderosa, comentou Krishna. Sim, sinto mesmo. Teremos que esperar que ele acorde e ver o quão bom ele realmente é, disse Axel. O Magneton normal tinha normalmente 1 metro de altura, mas o seu Magneton tinha pelo menos 2 metros de altura. A aura que ele emitia indicava que era um Pokémon poderoso de nível incomum, prestes a atingir o nível raro. Animado, Axel olhou para sua página de status. Nome do Pokémon, Magneton. Rank do Pokémon, ranking comum. Tipo de Pokémon, elétrico, aço. Habilidade, robusto, 90%. Habilidade oculta, analítica, 75%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 3.000 ataque, D+. Agilidade, C+, defesa, D++. Ataque especial, B, defesa especial, D+. Essas eram as estatísticas atuais de Magneton. Parecia que os movimentos que ele havia instruído a concentrar já haviam atingido o nível 50, o que era inédito para um Pokémon de nível incomum. Mesmo tendo acabado de evoluir, suas estatísticas eram muito altas e ele poderia em breve atingir o nível raro. Seu ataque especial era especialmente alto no nível B. Movimentos como Choque de Trovão e Casaco de Espelho também atingiram o nível 40, o que era uma boa notícia. Este talvez fosse o Pokémon de ranking comum mais poderoso que ele já tinha visto. Gandiva, o Staraptor, teria dificuldade em vencer a competição depois de alguns meses. Sua habilidade permaneceu robusto, o que deixou Axel bastante satisfeito. Robusto era uma boa habilidade e sua porcentagem de maestria também era muito alta para um Pokémon de ranking comum. Ele também percebeu que não havia uma maestria oculta de digitação de poder em suas estatísticas. Então, Axel pensou em usar o TM novamente. Ele queria saber o que aconteceria depois de usar o TM. Axel olhou para os movimentos aprimorados para ver seus efeitos. Seus poderes aumentaram enormemente e seus movimentos também eram muito mortais. É claro que Magneton ainda não poderia participar da batalha da maré que se aproximava, pois estava muito fraco no momento. Mas estava melhorando muito bem. Ainda precisava treinar e aumentar sua experiência.
Depois de esperar um tempo, Magneton finalmente acordou. Estava um pouco envergonhado por ter perdido o controle de suas emoções. Está tudo bem. Você ganhou muito poder. Então fique feliz com isso. Agora, eu sei que você precisa de um tempo para se acostumar com um novo corpo. Então tente treinar com outros Pokémon e melhore seu tempo de reação. O treinamento dos comandantes estava a todo vapor. Axel também havia compartilhado técnicas de aura da Pedra Dourada com eles, e eles estavam treinando com todas as suas forças. Axel também não estava mentindo e não fazendo nada. Ele também teve que treinar para atingir o nível elemental o mais rápido possível. Ele estava muito atrás de colegas como Cynthia, que já havia alcançado o nível elemental. Uma evolução de Wartortlow também estava muito próxima. Ele poderia evoluir a qualquer momento, e Axel já esperava por essa evolução há algum tempo. Mas primeiro, ele estava bastante animado para ver o novo tipo de poder oculto de Magneton. Muita coisa dependia disso. Antes, os 3 Magnemites tinham tipos de poder ocultos de fogo, psíquico e água. Agora, ele não sabia o que iria acontecer. Magneton, vem aqui e use a TM para poder oculto. Quero ver o resultado, disse Axel e sacou a TM. Axel colocou o TM em cima da cabeça e disse para ele se concentrar. Ele já tinha feito isso antes, então estava bem acostumado com o processo. Finalmente ele recebeu a notificação. Jim, parabéns. Magneton desbloqueou seu poder oculto de digitação. Poder oculto, psíquico mais. Isso é bem interessante, disse Axel para si mesmo. O tipo de poder oculto era psíquico mais. Não psíquico, mas psíquico mais. Axel clicou nele para obter mais informações. E o que ele descobriu deixou surpreso. Psíquico mais era basicamente uma combinação dos tipos fogo, psíquico e água, onde o Magneton usava o poder do psíquico para invocar movimentos do tipo fogo e água. Ele também podia causar dano do tipo psíquico aos seus oponentes. Axel parecia ter subestimado o poder do movimento passivo coexistir. Todos os seus atributos e movimentos haviam se fundido e combinado, incluindo seu tipo de poder oculto. Ele estava curioso para saber se haveria alguma mudança quando a habilidade e a habilidade oculta atingissem 100% de maestria. Porque até o momento não houve mudanças, exceto pelo aumento na porcentagem de maestria. O Wartortlow já havia recebido sua condição de evolução e não só precisava melhorar todas as suas estatísticas para o nível S, mas também precisava aumentar o nível de movimentos como Orvalho da Vida, Anel de Água e Pulso de Água para o nível 40. Esta era uma condição evolutiva difícil. Sendo um Pokémon de nível comum, era muito difícil para o Wartortlow evoluir um movimento para o nível 40. Mas Axel queria que ele tivesse uma base sólida e também não tinha pressa. Então ele treinou e treinou. Já havia evoluído o Anel de Água e o Pulso de Água para o nível 40, e agora só faltava evoluir o Orvalho da Vida para o nível 40. O Wartortlow não estava tendo um bom dia hoje. Seus rivais Magneton e Staraptor já haviam evoluído e agora estavam treinando para ficar ainda mais fortes, mas ele ainda não havia evoluído. Já estava atrás de seus pares. A competição aconteceria dali a 3 meses e ele nem sabia se conseguiria vencer um deles. Magneton havia melhorado drasticamente e agora estava melhor do que todos eles, e o Wartortlow sentia a pressão. O conceito de melhorar o Orvalho da Vida era aumentar a porcentagem de cura enquanto curava a si mesmo e seus aliados. Axel queria focar no efeito de área do movimento, mas era extremamente difícil. Então ele decidiu que quando seu domínio da Dança da Chuva atingisse um nível satisfatório, ele o diria para se concentrar naquela área. A partir de agora, o Wartortlow poderia aumentar sua saúde e a de seus aliados em 10%. 10% pode parecer pouco, mas durante as lutas de maré, era um número muito alto. Queria aumentar a porcentagem de cura fundindo as gotas de água do Orvalho da Vida e concentrando seu poder. Até então, o experimento estava indo muito bem. Simplesmente não conseguiu fazê-lo. Rugido, rugido. O Wartortlow deu 2 rugidos enormes, deu um tapa nas bochechas e se preparou para o treinamento. Este treinamento consumiu grande parte de sua energia. Deu um grito curto e gotas d'água saíram de sua boca e se espalharam. Antes de se espalharem, algumas delas começaram a se juntar e então começaram a girar. Jim. O Wartortlow elevou o nível de Orvalho da Vida para 40. O movimento agora pode curar a si mesmo e seus aliados em 10% de seus HP máximos. Jim. O Wartortlow preencheu todas as condições para a evolução. Jim. O Wartortlow está evoluindo. Capítulo 852. Todos estavam com tanta pressa para compartilhar a ideia que ninguém pensou em algo tão simples. Talvez estivessem se acostumando com a ideia porque Axel era tão jovem, mas nenhum treinador normal de 13 anos sequer pensaria em entrar para a escola para que ele ou ela fosse para a guerra em alguns anos. Isso porque até os 13 anos eles não eram adultos e nenhum pai mandaria seus filhos para a guerra. Houve um silêncio na sala, o que foi bastante cômico. Finalmente, Krishna falou. Então por que não aumentamos a idade dos treinadores de 13 para 16 anos? Não quero estender muito, porque não quero que eles amadureçam o suficiente. Axel conseguia entender o que ele estava tentando dizer. Se aqueles treinadores fossem mais velhos, então seriam bem versados na política deste mundo. A maioria dos promissores já teria sido recrutada por famílias e ligas poderosas. Então poderia haver um caso grave de espionagem. Isso poderia ser feito. No entanto, uma verificação adequada dos antecedentes desses alunos deveria ser feita. Mas este projeto demandará muito tempo e dinheiro. Não temos dinheiro nem pessoal para ensinar esses alunos. Então, só podemos fazer isso se o rei concordar. Mas para que isso aconteça, precisamos elaborar um excelente relatório de projeto e apresentá-lo a ele, disse Axel. Pelo resto da noite, eles discutiram sobre a escola e como ela funcionaria. Axel ficou bastante fascinado com a ideia. Essa guerra duraria 10 anos ou talvez mais.
Então, por 10 anos, ele precisaria de soldados e membros da equipe para lutar pela Batalha da Maré. Treinar treinadores em uma escola era uma ótima ideia, mas havia muitas complicações. Tipo, se o rei não concordasse, eles não poderiam criar esta escola. Eles não tinham dinheiro nem mão de obra para fazer este projeto funcionar. Eles também precisariam de professores adequados e também precisariam planejar os cursos de estudo e treinamento. Finalmente, depois de horas de discussão, Axel e sua equipe elaboraram um plano preliminar sobre como treinar os alunos. É uma boa ideia, mas a região já investiu em nós com ovos de Pokémon. Não sei se eles vão concordar com o novo projeto escolar. Vai custar muito caro. Então, se o plano não der certo, não vamos pensar nisso agora. Talvez no futuro possamos patrocinar a escola nós mesmos. Ponto de vista dos jovens Pokémons começa. Todos os Pokémon novos e jovens de Axel estavam tendo uma reunião séria. Seu líder, Togetic, havia organizado a reunião. Havia 11 Pokémon presentes. Togetic, Salamence, Feraligatr, Aerodactyl, Primeape, Magneton, Blastoise, Aron, Staraptor, Pawniard e Koffing. Aron, Pawniard e Koffing eram apenas crianças, então estavam ali só para se divertir. Mas os outros estavam ali para discutir um assunto muito sério. Precisamos bolar um plano sobre como dominar a Batalha da Maré, disse Togetic com uma cara séria. Já somos tão fracos comparados aos outros. Por que precisamos dominar a Batalha da Maré? Só precisamos dar o nosso melhor para sobreviver, disse Feraligatr com uma personalidade tranquila. É por isso que você não é o líder, eu sou. Se não fizermos algo excepcional, seremos tratados como se fossem de segunda classe, disse Togetic. Axel não nos trata assim, disse Feraligatr. Ele não, mas outros sim. Se não treinarmos mais duro do que antes, a diferença entre a geração anterior e nós começaria a aumentar. Nesse momento, por que Axel precisaria de nós? Poderíamos ser simplesmente jogados para o lado, disse Togetic. Sério? É verdade? Perguntou Koffing com uma voz preocupada. Claro que é verdade. Este mundo é muito cruel com os fracos. Então precisamos ficar mais fortes. Axel agora está se concentrando principalmente nos Pokémons da geração mais velha porque acha que não podemos fazer a diferença. Então, precisamos provar que ele está errado, disse Togetic. Não acredito que Axel nos abandonaria, mas precisamos ser mais fortes. Precisamos fazer a diferença. Mas mesmo que nos esforcemos ao máximo, não conseguiremos alcançar o posto de rei em apenas 3 meses, comentou Salamence. Por que não criamos um único movimento combinado que melhoraria drasticamente nosso ataque e defesa? Perguntou Aerodactyl. Essa é uma ideia muito boa. Mas que tipo de movimento vamos criar? Precisamos pensar nisso. Bem, seremos apenas 5 participando da Batalha de Maré. Gandiva, Blastoise e Magneton são apenas Pokémon de ranking comum e seriam esmagados na Batalha de Maré. Enquanto isso, Aron, Koffing e Pawniard são apenas bebês, disse Togetic. Mas nem sabemos como criar um movimento desses. Como vamos conseguir isso em tão pouco tempo? Perguntou Feraligatr. Por que não perguntamos à mamãe Gogoat sobre isso? Ela também é um Pokémon de nível rei, sugeriu Salamence. Togetic olhou para Primeape, que não havia dito uma palavra na reunião, e perguntou, Gary, o que você acha dessa ideia? Gary, que estava com os olhos fechados o tempo todo, abriu os olhos e olhou para Togetic. Até Togetic ficou um pouco surpreso ao olhar para os olhos dele. Eles pareciam muito mortais. Não quero parecer rude, mas não gosto de batalhas em equipe. Não é assim que eu luto. Então, vou lutar sozinho. Não contem comigo para isso, disse Primeape e fechou os olhos novamente. Após atingir o nível elemental, Togetic não era mais a criança de antes. Havia se tornado muito mais maduro e já percebia que não conseguiria convencer Gary. Além disso, o estilo de luta de Gary o fazia lutar sozinho. Ok, Gary está fora. Então, somos 4. Lucario pode se juntar a nós nas batalhas de Maré, mas também vamos descartá-lo. Estou perto de alcançar o posto de Pseudo-Rei. Vocês conversem com a mamãe Gogoat e elaborem um plano. Quando eu atingir o posto de Pseudo-Rei, começaremos a trabalhar nesse plano. Até lá, tente se aprimorar o máximo possível. Togetic deu a decisão final e então a reunião foi concluída. Fim do ponto de vista dos jovens Pokémons. Alguns dias se passaram e Axel finalmente recebeu sua primeira boa notícia. Senhor, sua ideia foi perfeita. Arcanine finalmente conseguiu conter todo o poder de Dia Ensolarado, e agora pode causar danos devastadores. Isso pode mudar o rumo da batalha se bem utilizado, disse Marie. Marie estava bastante animada para compartilhar a novidade. Eles estavam experimentando o Dia Ensolarado, e ela estava estressada com isso. Era um grande risco a se correr, e eles finalmente conseguiram. Marie, eu quero ver, disse Axel com curiosidade. Axel viu a estratégia deles e ficou feliz em vê-la. Acho que não precisamos mais nos preocupar com danos. Marie, você fez um bom trabalho. Diga à sua equipe para descansar por 2 dias e eu darei um bônus a eles, comentou Axel. Embora os Pokémon de Axel fossem poderosos e tivessem muito poder de fogo, eles ainda não tinham uma equipe considerável que pudesse desferir muitos ataques poderosos para mudar o fluxo da batalha. O time Dia Ensolarado ainda era pequeno e havia apenas um Pokémon que poderia usar essa estratégia. Mas já era um começo e o efeito de área do movimento também era muito amplo. Enquanto Axel treinava sua equipe, muitas coisas aconteciam no mundo exterior. Dentro do Palácio Real, havia algumas pessoas discutindo sobre algo. Rei e seus filhos e filhas. O príncipe Kimar fez muitas contribuições com sua conexão com o professor Carvalho e Axel. Axel foi nomeado o primeiro cavaleiro da região e tinha grande probabilidade de ser escolhido como o futuro rei da próxima região. Pai, escolhemos Axel como o primeiro cavaleiro da região. E os outros cavaleiros? Perguntou Aron, um dos príncipes. Ah, e quem você tem em mente para essa função? Selecionei Axel depois de muita análise. Ele é um jovem capaz que quer o melhor para a região e para o mundo. Você tem alguém assim?
Pai, acho que não temos nenhum outro treinador tão talentoso, cheio de recursos e poderoso quanto Axel, mas isso não significa que os outros também sejam ruins. Conheço uma treinadora chamada Solace. Ele tem 21 anos agora e já tem um Pokémon de nível rei. Ele é bem poderoso para um treinador tão jovem, disse Aaron. Qual é a experiência dele em batalhas de maré? Ele já comandou alguma equipe antes? Não. Então não fale mais comigo sobre ele no futuro, disse o rei, e Aaron não falou mais nada depois disso. Como Kimar estava em uma posição vantajosa, já que Axel foi o primeiro cavaleiro que ele recomendou, outros também quiseram fazer o mesmo. Mas será que havia algum treinador tão bom quanto Axel? Claro que não. Então, eles começaram a procurar bons treinadores que tivessem bons talentos. Solace era um dos treinadores que queria apoiar Aaron, mas a posição dos cavaleiros não era tão fácil de conquistar. O rei levava isso muito a sério. Pai, tem uma sugestão, disse Lila. Ela era a filha mais nova do rei, e o rei a adorava muito. Fala, minha Lila. O que você tem em mente? Por que não convidamos Lance para ser o segundo cavaleiro? Você está falando do mesmo Lance? Mas ele não é da região de Kanto. Legalmente, ele não é da região de Kanto, mas é da região de Johto. Mas sua família extensa é da região de Kanto. A membro da Elite 4, Agatha, é sua avó. Também ouvi dizer que ele tinha laços estreitos com o primeiro cavaleiro, Axel Blaze. Além disso, ele começou sua jornada na região de Kanto. Tudo isso mostra que Lance tem um grande carinho pela região de Kanto. Então, se colocarmos nossas cartas corretamente, podemos realmente ter sucesso em capturá-lo. Além disso, Kanto é muito mais segura do que a região de Johto. Axel é um cavaleiro muito poderoso e confiável, e o mestre Pokémon também vem da nossa região. Esse foi um ótimo argumento. O rei foi forçado a pensar sobre isso. Agora, eles haviam desafiado pessoalmente a Liga, e chegaria um ponto em que a Liga não apoiaria mais a região de Kanto, e eles apoiariam outras regiões. Embora a Liga estivesse fazendo um péssimo trabalho na proteção de suas terras, eles ainda eram enormes e tinham uma força considerável. Então, o rei teve que pensar em uma estratégia rápida para lidar com as futuras batalhas de maré. Axel era um treinador competente, mas precisaria de alguns anos para evoluir. O cara tinha apenas 16 a 17 anos. Então, Lance poderia ser uma boa escolha. Mas Lance não tem muita experiência em batalhas de maré. Ele pode ter alguns Pokémon de nível rei, mas ainda não comandou uma equipe completa em batalhas de maré. Então, não acho que possamos nomeá-lo como um dos cavaleiros agora, disse o rei. Então, por que não lhe oferecemos um teste? Diremos a ele para comandar uma força na próxima batalha de maré e se ele se sair bem, o nomearemos cavaleiro, disse Lila. Essa é uma boa ideia. Certo, vamos lá. Lila, já que você tocou no assunto, você será responsável por coordenar com Lance e sua família. Certifique-se de que ele concorde. E quanto a ele sendo o segundo cavaleiro, isso dependeria de seu desempenho, declarou o rei. Capítulo 853. Justo quando o rei estava pensando em como fazer tudo isso acontecer, ele recebeu uma mensagem de um dos seus. Majestade, recebemos uma carta da Fairy Tail. Ah, então mande-os para mim. Quero ver o que eles querem, disse o rei. O rei estava muito interessado na equipe de mercenários de Axel. Ele ouvirá dizer que eles estavam treinando em alguma ilha e se preparando para a primeira batalha de maré. Agora, ele não sabia o quão bons eles haviam se tornado, mas pelo menos estava levando a batalha de maré a sério. A carta era longa e estava anexada ao relatório do projeto com uma estimativa do custo de abertura da escola e dos recursos que seriam necessários. Pai, o que é tudo isso? Perguntou Kimar. Mas internamente, ele xingava Axel por não ter dito isso a ele com antecedência. Ele deveria ser o porta-voz de Axel. No entanto, Kimar também sabia que não podia forçar tais coisas. Axel tinha o apoio do mestre Pokémon. Ele precisava estabelecer boas conexões com Axel. Conforme as palavras de Professor Carvalho, Kimar também precisava se fortalecer e treinar seus Pokémon. Se não conseguisse, jamais se tornaria o futuro rei. Como príncipe, Kimar não lhe faltava recursos, mas treinar um Pokémon e o próprio corpo era uma arte e habilidade que ele ainda não dominava. Ele rangeu os dentes e esperou por uma resposta. Axel queria abrir uma escola para treinadores exclusivamente para as futuras batalhas de maré. Ele disse que com a ajuda de sua equipe, poderia treinar esses novos treinadores para que se tornassem soldados excepcionais. Então, o que você acha disso? Acho que é uma boa ideia, mas é muito vaga. Já investimos demais em Axel. Mesmo sendo o primeiro cavaleiro, ele ainda precisa provar seu valor. Se apoiássemos isso, seriam necessários recursos e dinheiro enormes. Não é algo que eu possa decidir imediatamente. Então por que não observamos seu resultado na próxima batalha de maré e decidimos? Disse Kimar. Esse pode ser o melhor resultado. Certo, vou escrever de volta contando a ele, disse o rei. Após receber a bênção de Xerneas, Togetic ficou confuso com muitas coisas. Xerneas havia perguntado sobre sua direção e ele queria manipular a natureza. Então, os sonhos de Togetic giravam em torno da manipulação da natureza. Os sonhos não terminaram quando Togetic recebeu essa bênção. Quase todas as noites, Togetic sonhava com a batalha dos tempos antigos, onde pokémons capazes de manipular a natureza podiam fazer uma variedade de coisas. Esses sonhos nem sempre aconteciam, e Togetic nem conseguia se lembrar deles o tempo todo. Mas depois de recebê-los por cerca de um mês, Togetic finalmente pôde decidir o que treinar agora. Até então, ele vinha treinando movimentos do tipo fada e também alguns movimentos psíquicos. Mas após receber a bênção onírica de Xerneas, Togetic decidiu mudar sua forma de treinamento. Concentrar-se-ia em sua conexão com a própria natureza. Sem selos de cura, era apenas um dos movimentos de manipulação da natureza. Havia também outras maneiras de usar o poder da natureza.
Natureza não significa apenas a manipulação de florestas e grama. Natureza abrange tudo, desde tsunamis, terremotos, cura, autodomínio e também domar a fera e outros Pokémon. Também pode ser usada para manipular outros elementos como fogo, água, poderes psíquicos e outras coisas. Mas Togetic não pode fazer tudo. Então teve que escolher uma maneira de manipular a natureza. Primeiro pensou em aprimorar os 100 selos de cura para o próximo estágio. Os 100 selos de cura armazenavam energia do tipo fada para que pudesse usá-la a qualquer momento quando necessário. No entanto, esse era o básico desse movimento passivo. Podia fazer muitas coisas com esse movimento passivo. Como o nome indica, Togetic pode acumular uma porção de energia do tipo fada naquele selo e criar outro selo para armazenar outra porção de energia do tipo fada e outra até 100 vezes. Se Togetic conseguisse fazer isso, nunca ficaria sem energia. No entanto, essa era a maneira básica de aprimorar esse movimento. O limite era de 100 selos, mas os selos não precisavam armazenar apenas energia do tipo fada. Eles podiam selar e armazenar muitas coisas, e isso estava limitado apenas à imaginação de Togetic. Segundo a estimativa de Togetic, ele só podia utilizar um selo naquele momento, e vinha usando esse selo para armazenar energia do tipo fada. O selo podia selar uma enorme quantidade de energia do tipo fada. Essa quantidade poderia ser equivalente a que um Pokémon de nível elemental poderia conter. Togetic acreditava que levaria mais um mês para preencher completamente o selo com energia do tipo fada. O próprio Togetic era apenas um Pokémon de nível elemental. Se liberasse todo o poder contido no selo, seu corpo ficaria sobrecarregado com muita energia e ele morreria. Por isso não podia usar esse poder naquele momento. Foi então que surgiu a ideia para o próximo selo. Era criar um recipiente perfeito para armazenar esse poder, de modo que pudesse usar a energia das fadas contida no selo sempre que quisesse. Este seria seu segundo selo e ainda faltavam 98. Mas logo percebeu que seu domínio sobre o núcleo do tipo fada não era tão alto e que precisava atingir o nível de Pokémon Pseudo-Rei para tentar. Era por isso que agora tentava alcançar o próximo nível o mais rápido possível. Já havia completado quase todos os requisitos para subir de nível e só precisava aprimorar um de seus movimentos, Conspiração Maligna para o nível 40. Axel havia dito especificamente para ele se concentrar neste movimento. Normalmente, quando o movimento era devidamente dominado, Conspiração Maligna aumentava o ataque especial do usuário. Isso era necessário para Togetic, pois era um atacante especial. Ele já havia aprimorado o Raio Solar e Explosão Lunar para um nível mais alto e também aprendeu um novo movimento chamado Clone de Fada. Clone de Fada. Cria um clone completamente novo a partir do excesso de energia. Os atributos do clone não podem ser maiores que os do original. O original poderia comandar o clone a fazer qualquer coisa que o original fizesse. Essa nova jogada era bastante interessante e tinha muito potencial, mas até o momento ela não estava pronta para a batalha. Os atributos do clone não podiam ser maiores que os do original. Togetic não tinha problema algum com isso. Com o excesso de energia obtido com o poder armazenado, Togetic conseguiu criar este clone fada. Mas havia muitas restrições. Primeiro, o tempo de criação do clone era longo. Ele não poderia ser criado em apenas um segundo. O poder armazenado ainda não conseguia armazenar energia suficiente para criar o clone replicando as estatísticas do original. Portanto, levaria pelo menos 10 minutos para criar esse clone e Togetic não poderia fazer nada naquele momento. Em segundo lugar, Togetic não instruiu o clone sobre o que fazer. Sem instruções adequadas, o clone era como um recipiente vazio, e as instruções não podiam ser vagas. Tinham que ser específicas. Mas Togetic e Axel acreditavam que essa jogada tinha muito potencial e poderia muito bem ser uma versão melhor do substituto atualizado que Shedin já usa. No momento, Togetic estava se concentrando em aprimorar Trama Maldosa. Era um movimento de status que melhorava seu atributo de ataque especial. Movimentos de status eram muito difíceis de melhorar, pois eram muito vagos. Dia após dia, ele se concentrava apenas em duas coisas: armazenar mais energia dentro do selo e aprimorar a Trama Maligna. Togetic era agora o líder dos jovens Pokémon da equipe de Axel. Ele havia conquistado essa posição depois de muito trabalho duro e não queria perdê-la. Então, depois de trabalhar por alguns dias, Togetic finalmente conseguiu atualizar o movimento para o nível 40. Jin. Togetic elevou Trama Maldosa para o nível 40. Jin. Togetic cumpriu todas as condições para subir de nível. Jin. Togetic está subindo de rank. Axel estava perto de Togetic, mas não usou nenhum item de aprimoramento de tipo para melhorar suas estatísticas. Isso se devia a um motivo simples: Orvalho das Fadas. Apenas 50% dele havia sido totalmente consumido e digerido, e Togetic já tinha muita energia em seu corpo. Então, não havia necessidade de usá-lo. O processo de subida de nível levou cerca de 5 minutos. Todos os comandantes estavam por perto e tiveram a chance de acompanhar o processo. Eles ficaram com inveja do rápido progresso dos Pokémon de Axel. Primeiro Staraptor, depois Magneton, depois Blastoise e agora Togetic? Quão rápido seus Pokémon poderiam evoluir a partir de agora? Quando o brilho finalmente desapareceu, Axel pôde ver Togetic. Não havia grandes mudanças em sua aparência, mas agora ele parecia mais maduro do que antes. Axel aproximou-se dele e o parabenizou pela subida de nível. Você finalmente conseguiu, Togetic. Agora pode se concentrar nos 100 selos de cura, mas antes disso, precisamos fazer uma festa para comemorar sua ascensão. Dar uma festa após uma evolução ou aumento de nível era uma espécie de tradição para Axel e sua equipe. A ideia era apenas para ter um pouco de paz e descanso. Axel tinha muitos planos para Togetic agora. Levaria algum tempo para alcançar o posto de rei, mas não era isso que ele tinha em mente naquele momento.
Finalmente chegou a hora de evoluir completamente o Togetic para o Togekiss. Ao contrário de outras evoluções anormais, a evolução de Togetic para Togekiss já foi descoberta e o processo também não foi tão difícil. O treinador só precisava pegar uma boa pedra brilhante e usá-la para evoluir Togetic para Togekiss. Mas também não era tão fácil assim. A razão pela qual não foi tão fácil foi devido à raridade da pedra brilhante. Pedras de evolução normal, como Pedra de Fogo e Pedra do Trovão, eram abundantes. A qualidade delas variava, mas não era tão difícil conseguir uma pedra de alta qualidade com dinheiro e contatos suficientes. Mas a pedra brilhante era diferente. Era extremamente raro encontrá-la e quase impossível encontrar uma pedra brilhante de alta qualidade. Normalmente não era recomendado usar pedras de evolução de alta qualidade porque elas tinham muita energia, e Pokémon de nível comum não conseguiam lidar com essa quantidade de energia. Mas Togetic era diferente. Já era um Pokémon de nível Pseudo-Rei. Podia lidar com muita energia e, segundo a estimativa de Axel, uma pedra brilhante de alta qualidade talvez nem fosse suficiente para ele. Então, quando Togetic subiu para o nível elemental, Axel já havia começado a procurar por pedras brilhantes e tinha uma ideia de onde obtê-las. Capítulo 854. Trink, 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 Kachak. Axel, já faz um tempo. Como você está? Ouvi dizer que você foi nomeado o primeiro cavaleiro da região de Kanto. Deve ser impressionante, disse uma voz ao telefone. Sim, estou sob muita pressão. Como estão as coisas na região de Hoenn? Já que a região de Kanto tomou uma medida tão grande e drástica, os líderes de Hoenn também não estão dormindo bem. Também estamos pensando se o que vocês fizeram foi uma coisa boa. Então, você também quer se rebelar contra a Liga? Esse é o plano, mas ao contrário da sua região, não somos tão fortes. Então, não sei o que vai acontecer. O que posso dizer é que o Wallace e eu vamos travar muitas batalhas de maré nos próximos meses, e tudo por sua causa e da região de Kanto. Ah, qual é? Se você não consegue, pode desistir. Você acha que eu sou alguém que desiste? Aliás, por que você está me ligando? É só para tirar sarro de mim? Claro que não, Steven. Na verdade, eu te liguei hoje porque preciso da sua ajuda, disse Axel. A que ajuda é essa que você quer? Preciso te contar. Não será de graça. Claro, estou disposto a pagar qualquer preço se for razoável. Já falei com você sobre isso antes. Preciso de uma pedra brilhante para o meu Togetic. Então, você finalmente decidiu evoluir aquele Pokémon, hein? Se você está procurando uma pedra brilhante, então veio ao lugar certo. Qual a qualidade da pedra brilhante que você quer? Pelo menos uma pedra brilhante de alta qualidade. Axel, você está louco? Você acha mesmo que seu Pokémon aguentaria a energia de uma pedra brilhante de nível máximo? As pedras de evolução também tinham níveis. Elas iam de baixo, médio, alto, pico e finalmente lendário. A energia dentro de uma pedra de evolução de pico era muitas vezes maior do que a de pedras de evolução de alto nível. Sim, acredito que seria capaz de fazer isso. Axel, podemos não ser os melhores amigos, mas deixe-me dar um conselho simples. Se o seu Pokémon não aguentasse esse tipo de energia, ele literalmente morreria. Não haverá outra maneira de salvá-lo. Steven, meu Togetic agora é um Pokémon de nível Pseudo-Rei. Acredito que ele aguentaria uma pedra de alta qualidade. O quê? Tem certeza disso? Da última vez que o vi, ele nem era um Pokémon de nível elemental. Cara, como você consegue aumentar o nível dos seus Pokémon tão rápido? Suspirou Steven. Steven, assim como Axel, também tinha muitos recursos, guias de treinamento e professores para treiná-lo e guiá-lo. Mas ele não conseguia nem treinar seus Pokémon como Axel estava fazendo agora. É por isso que ele conseguiu derrotar a Cynthia? Esse cara é um monstro, pensou Steven. Steven, tenho quase certeza sobre o rank dos meus Pokémon. Então, você pode me ajudar ou não? Se o seu Togetic atingiu o estágio de Pseudo-Rei, ele pode ser capaz de segurá-lo. Mas se sua base não for sólida, tudo pode acontecer. Então, esteja preparado. Cara, você ainda não me disse se pode me ajudar ou não. Não posso deixar de fazer isso. Sinto muito por isso, suspirou Steven. Então, toda a palestra foi em vão? Ei, eu não esperava que você quisesse uma pedra de evolução de alto nível. Eu só tinha uma evolução de alto nível e várias pedras brilhantes de baixo e médio nível. Então, você conhece algum lugar onde eu possa conseguir pedras brilhantes de alta qualidade? Perguntou Axel. Axel, você não entende a raridade das pedras brilhantes. Gosto muito de colecionar esse tipo de pedra e mesmo com os recursos de toda a minha empresa, não tenho uma pedra brilhante de altíssima qualidade. Portanto, tenho certeza de que ninguém no mundo inteiro tem uma pedra brilhante de alta qualidade neste momento. Pode haver algumas pessoas excepcionais que as tenham, mas você nunca as conhecerá porque elas adoram se manter escondidas. Existe mas certo? Sim, há mas não sei se você conseguiria. Só me diga. Há uma ilha na região de Johto chamada Baía de Yanyan. Acredita-se que haja uma caverna profunda dentro desta ilha e no fundo dela, uma pedra brilhante de altíssima qualidade. Mas é apenas um boato. Ninguém conseguiu obtê-la até agora. Por que ninguém conseguiu? Perguntou Axel. Isso ainda é um mistério. A ilha é um lugar misterioso, onde muitos acidentes acontecem. Algumas pessoas conseguiram entrar na caverna e voltar com vida. Alguns deles até conseguiram algumas pedras brilhantes de altíssima qualidade. Mas nenhum deles conseguiu chegar ao fundo da caverna. A ilha enfrenta muitos tsunamis, principalmente quando alguém tenta entrar. A razão pela qual existem algumas pedras brilhantes de alta qualidade no mundo atualmente é por causa desta caverna. Mas a maioria delas já havia sido usada e as que não foram devidamente escondidas. Então, o que há no fim desta caverna? Há alguma especulação? Sim, especula-se que haja uma pedra brilhante de nível lendário no final da caverna.
Grau lendário? Tem certeza? Perguntou Axel claramente não acreditando em Steven. Pedras de nível lendário eram tão raras que apenas um punhado delas estava disponível em todo o mundo. Ninguém sabia o efeito exato dessas pedras, pois elas nunca haviam sido usadas até então. Pokémon usam pedras de evolução principalmente quando estão no rank comum. Houve algumas exceções como Togetic, que usava pedras de evolução no rank Pseudo-Rei. Mesmo para Togetic, pedras de nível máximo já eram o limite máximo. Então, até agora, nenhum Pokémon usou pedras de evolução de nível lendário. Mas isso não significa que elas não fossem valiosas. Axel, vou te enviar os detalhes da caverna e daquela ilha. Não fique tão confiante tentando ir até o fim da caverna. Você pode perder a vida, alertou Steven. Não se preocupe. Eu não sou tão burro. Desenvolver a Togetic naquele momento era essencial. Após a evolução final, muitas coisas mudariam para a Togetic. Ela seria capaz de criar outro núcleo. O domínio dos núcleos aumentaria, e isso era crucial para a batalha de maré que se aproximava. No entanto, Axel estava muito ocupado com o treinamento. 2 semanas se passaram e ele ainda não havia alcançado tudo o que havia planejado. Ele não tinha tempo para ir lá naquele momento. Senhor, por que não pensamos nisso como uma missão para os membros da nossa equipe? Vamos apenas dizer a eles para pegarem uma pedra de alta qualidade na caverna e eles também vivenciarão o mundo exterior, sugeriu Krishna. Pode ser uma boa ideia, mas o lugar é cheio de perigos. Não é seguro enviar esses novatos para um lugar tão perigoso, suspirou Axel. Senhor, acredito que o senhor deveria começar a confiar mais em nós. Se o senhor acha que somos fracos e tenta nos proteger, não conseguiremos crescer. Sim, existe a possibilidade de morte, mas esse é um risco que temos que correr. Estamos treinando para batalhas de maré. Se não pudermos nem correr esse risco, não conseguiremos crescer, disse Krishna. Suspiro, talvez você tenha razão. Podemos treiná-los ao limite, mas até que experimentem a maré da batalha e da guerra, não conseguirão evoluir. Vamos fazer uma coisa. Contratar 7 novatos e 3 membros experientes para a equipe. Eu liderarei pessoalmente essa equipe, disse Axel. Krishna queria enviar um dos comandantes para esta missão em vez de Axel, mas os comandantes estavam muito ocupados monitorando e treinando os membros de sua equipe. Portanto, eles não puderam ser usados. Quando vamos, senhor? Amanhã. Vamos traçar um plano hoje e partir amanhã. O local levará um dia para ser alcançado, segundo Steven. Tentaremos concluir esta missão em uma semana. Depois de algum tempo, Axel finalmente ficou livre o suficiente para ver a nova página de status do Togetic. Nome do Pokémon: Togetic. Rank do Pokémon: nível Pseudo-Rei. Tipo de Pokémon: Fada Voador. Habilidade: Graça Serena 100%. Habilidade Oculta: Super Sorte 100%. Potencial: Preto, Monstruoso. Saúde: 6.500 Ataque e Agilidade D Defesa e Ataque Especial D mais Defesa Especial D. Não foi uma atualização totalmente nova na seção de movimentos, mas Togetic ficou mais poderoso. Togetic, concentre-se em aprimorar seu movimento passivo e também em dia ensolarado por enquanto. Amanhã iremos a uma nova ilha para conseguir uma pedra brilhante para sua evolução. Togetic pulou de surpresa e felicidade. Finalmente ele iria evoluir para Togekiss. Ele havia sonhado com esse dia e agora ele iria acontecer. Ao contrário de Togetic, Axel não estava se sentindo muito bem, pois havia recebido os dados sobre a Baía de Yanyan. Krishna, você reuniu esses 10 indivíduos? Perguntou Axel. Não, senhor. Isso pode levar 1 hora. A maioria dos comandantes quer que seu capitão participe para ganhar mais experiência, disse Krishna. Faça isso rápido. Quero marcar uma reunião em 1 hora. Precisamos discutir essa nova ilha. Krishna foi muito eficiente em seu trabalho. Em 1 hora, uma equipe foi selecionada. Todos eles, juntamente com todos os comandantes, estavam agora sentados no salão de reuniões, olhando para Axel em busca de mais instruções. Já que estamos todos aqui, vamos começar com uma apresentação. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.